Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman. Boa noite, Gotham, bem-vindos a mais um podcast Mansão Wayne, podcast que fala sobre o que mais importa e hoje sobre memórias nostálgicas envolvendo o que mais importava pra gente na nossa infância. Então, tô aqui com a nossa bancada linda, maravilhosa, começando com ele, Thiago Brancatelli. Tudo bom, Branca? Hoje o programa vai ser um estudo sobre o fascinante caso dos 5 podcasts que detestam se sentir velhos, mas só gravam temas que os fazem se sentir velhos. Nossa, muito, né? E pra trocar totalmente o mais jovem da turma, Roberto II. Eu queria falar que eu sou da política do Toy Story. Boneco é pra brincar e tirar da caixa. Vocês como boneco pra deixar na caixa estão errado. E falando em boneco na caixa, o cara que deve ter mais boneco na caixa aqui, Leonardo Vicente, o Bud. Na caixa de papelão, não na embalagem. E meu co-apresentador, André Panceira. Fala, galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um Mansão Wayne. Hoje para falar de brinquedinho, bonequinho, que é a coisa mais legal, porque action figure é o caralho. Hominho. Aqui é bonequinho. Hominho. Hoje vamos falar de hominhos que tivemos na infância. E tem um cara aqui que teve muito hominho na infância. Meu Deus, cara, que horror! Mentira, não, gente. Isso escalou de um jeito muito criminoso. Não precisam ligar pra polícia, gente Isso tá aí é falando... nas mentes perturbadas de vocês, porque o cara que tinha muito hominho quando criança, Carlos Vasquez. Oi, JP. Muito hominho é bom deixar claro que são bonecos Infláveis. figuras de ação articuladas, né? Cara, pior que vocês estão falando de bonequinho, né? Os nomes que dão. Vocês lembram daquelas propagandas de brinquedo que passava nos anos 90? Que era sempre tipo umas crianças brincando, derrubando um monte de barril de plástico e umas coisas O assim. cenário de comercial de brinquedos sempre era muito mais legal, né, cara? Tipo, Era incrível, cara. Com certeza. Pô, vocês lembram do... Eu acho que quem assistia mais... O Carlos não assistiu muito, porque tava na Espanha, mas quem assistia Manchete, na época que passava Cavaleiros do Zodíaco, na revista Herói, tinha os cenários das 12 casas pra Sim. você montar em Puta, papel. era lindo, cara, aquilo ali. Eu era fã daquilo, e aí vinha a propaganda e era tudo montado, eu ficava maluco, cara. Nunca consegui montar uma daquela porra. Mas como que era? Vinha na revista pra recortar e tal? Encarte, né? Isso. Que demais. Vinha na revista, você recortava e fazia as 12 casas do Zodíaco. Cara, era outra época, né, cara? É. Porra, eu lembro que eu não tinha isso, mas eu brincava muito com os Power Rangers, né? E tinha por algum motivo, um monte de personagens Power Rangers nunca lançou boneco, pelo menos na época. Hoje deve ter de tudo, né? Mas eu lembro que, tipo, a Rita Repulsa não tinha boneco. Aí o meu amigo, ele cortava, né, o papelão. Tinha. Lá não tinha, só saiu depois. Porque a Espanha é um país inferior. Então, até pra contextualizar um pouco o ouvinte, eu morei parte da minha infância na Espanha, então algumas das minhas memórias são de lá. Dos 5 aos 9 anos é uma época que eu brinquei muito com... Acho que todo mundo brincou muito com brinquedo, assim, então muita memória de lá. Mas eu lembro que eu fazia o Zordon com um rolo de papel toalha vazio, assim, eu desenhava o Zordon e colocava, assim, com os Power Rangers. Pô, mas isso é uma ideia muito do caralho, cara, porque o cilindro tá ali, né? Cara, isso, inclusive, já falando disso, eu fazia muito brinquedo assim, cara, com um rolo de papel higiênico vazio, eu desenhava uma carinha em cada um, fazia os bonequinhos, era a família higiênica, eram meus brinquedinhos. A família higiênica. Eu fazia o pai, a mãe, A família higiênica. eu cortava os no meio e fazia tipo cachorrinho, tá ligado? A família mais limpa do mundo. Cara, eu não era desse de fazer com papel Não, e tal, gente, eu mas... posso falar, eu não era desse jeito. Eu não usava papel higiênico na infância, então não eu tinha ficava acesso. todo cagado, né? Mas, cara, o que eu fazia era, eu pegava a canetinha e eu sempre brincava muito com meus bonecos e eu tinha todo um rolê de história, tinha um lore, tinha uma parada, assim, os meus bonecos. E eu pegava a canetinha, tipo assim, se eu pegava um boneco e eles brigavam, eu pintava, assim, como se ele estivesse sangrando, sabe? Tipo, Eu fazia isso também. eu fazia isso, e eu lembro que eu tinha um Cable, cara. Um boneco do Cable que eu pesquisei. Era de 96. Cable, da época que se achava que o Cable era um ciborgue. Porque ele tinha metade do rosto robótico. Então, que nunca existiu no quadrinho, né? E aí, tipo, eu pintava ele, porque eu ainda não tinha visto o Cable nos quadrinhos e tal. Eu pintava ele como se fosse um robô. Aí eu pintava ele com canetinha
azul, que era tipo óleo pingando dele e tal, quando ele apanhava. Era bem legal. Vocês tinham muito isso de brinquedos que vocês não sabiam muito bem o que era e vocês inventavam Direto. uma história? Eu era assim com sim. G.I. Joe, que eu nunca curti muito G.I. Joe. E aí, às vezes, um amigo meu, a mãe dele, trazia do Paraguai os falsificados. E às vezes ela me dava alguns. E eu não fazia a mínima ideia daquela porra. Caralho. Eu gostava dos visuais, principalmente dos vilão, dos cobras, tinha uns visual legal, mas eu não fazia ideia de nome, de nada. Ela trazia aberto, pra não parecer que era contrabando, nada, então não vinha com embalagem, eu não via o nome, Mas nada. mesmo os bonecos que eu sabia quem era, tipo, nas brincadeiras eles podiam virar outra coisa. O Cavaleiro do Zodíaco podia ser qualquer outra história que não fosse o Cavaleiro do Zodíaco, ele sem armadura, por exemplo. Você lembra de algum, Branca, que você fazia? Tipo, alguma história que você fazia que o personagem era outra coisa? Cara, eu brincava de X-Men com bonecos do Cavaleiro do Zodíaco. Olha aí. Eles eram tipo adolescentes descobrindo os poderes e tal. E era, né, mesmo, né? Né? Dos X-Men eu tinha os bonecos da série animada dos anos 90, né? Que inclusive o Ciclope foi meu primeiro boneco dos X-Men. Aí, ó a influência. Tenho até hoje. Então eu brincava, eu acho que eu tinha o Ciclope e o Wolverine e acho que o Magneto, e o resto da equipe era o boneco dos Cavaleiros do Zodíaco que eu tinha. Aí você tirava a armadura e foda-se, era outra. E era tipo personagens originais, você não fingia que eles eram outro que existia no quadrinho, nada assim. Não, era oficiais. Tinha a Tempestade, tinha o Xavier que ficava assim sentado. Ah, você, tipo, o Seiya, você deixava ele sentado e era o Xavier, tipo isso. Assim. Maravilhoso. Comandos em ação também. E nas brincadeiras, os comandos em ação, como eram menorzinhos, eram as crianças da história. Ah, boa, Que maravilhoso. Boa. Isso é legal. Pô, mas isso daí, eu lembro que eu tinha... Meu pai, ele comprou pra mim um Shun, né? Do Cavaleiro de Andrômeda, né? Dos Cavaleiros do Zodíaco. Mas ele comprou pra mim um falsetão, né? Aquele que... Porque antigamente os Cavaleiros originais, eles vinham numa caixa dourada, Enorme, né? Nossa. enorme e tal. E esse daí, mano, era um transparentão, assim, E era com as plástico, pecinhas, né, bicho? Porque a diferença, tipo, a É. molecada que não sabe hoje, esses bonecos do Cavaleiro do Zodíaco, as peças eram metal, um metal vagabundo, mas era metal. Sim, E, cara, sim. era pesado para uma porra esse Era boneco. pesado, pô. Era horrível, né? Não parecia nada com o personagem. E aí, quando você pegava o falsificado, era plástico, ele era muito levinho. E, cara, É. sempre a porra do braço ficava molenga, né? A dobra do braço, da Não, perna. direto. E aí, não só ele tinha cara de falsificado, como tipo, o cabelo do Shun é verde. Esse veio com cabelo lilás. Tingiu, bicho. Aí eu cheguei e inventei que era um irmão gêmeo do Shun, Muito tá bom. ligado? E que ele era... como é que era o nome que eu dei? Mano, criança dava uns nomes muito maluco, né? Era um nome muito merda. Era tipo... Um era Cavaleiro de Andrômeda, o outro era tipo... Andrômedo. Uma porra assim. Dromedário. Não, Andromedário. Andromedário. É engraçado porque os bonecos falsificados da nossa época eram bem feitos, eram tipo os customizados de hoje eram os falsificados da nossa época. É verdade. Eu lembro que eu comecei um pouco mais velho, já mais adolescente, a colecionar mesmo. Aí eu já tinha me desfeito de muita coisa ali quando eu era criança. Mas nessa época, porra, era muito bom comprar falsificado. Você pagava 1/10 do preço e era quase igual. Era mais o material vagabundo do que o visual, né? Eles eram bem pintados. Isso é muito da linha, na real, né? Porque por exemplo, a gente falou do variado. Cavaleiro. O Cavaleiros era óbvio que era falsificado, mas você pega, por exemplo, aqueles bonecos mais simples do Star Wars que lançaram com o relançamento dos filmes no cinema. Era muito tipo assim, quando meu pai me dava boneco, meu pai era muito de ir na loja mesmo, oficial, assim, que vendia boneco na cidade comprar. Só que quando eu era garoto, eu viajava muito com meus avós, pelo menos tipo uma vez por ano, pra Fortaleza. E Fortaleza tem a famosa Feira dos Pássaros, né? Que é a feira de comprar coisa falsificada. E os meus avós não queriam nem saber o que era Star Wars, Guerra nas Estrelas, Cavaleiro do Zodíaco, que é tudo coisa do diabo que esse menino gosta. E aí eu ia com a minha avó na feira e, mano, eu voltava com uma carrada de boneco de Star Wars falsificado, assim. E esses sim, porque os próprios bonecos oficiais eram muito mais simples. Cara, era a felicidade da criança. Eu lembro de um até hoje, que ele durou até mais que os oficiais, que eu tinha aquele da Leia disfarçada no Retorno de Jedi, quando ela finge que ela é um caçador de recompensa e vinha com um capacete que dava pra tirar, cara. Então, tipo, isso é um material muito bom pro falsificado. Eu lembro que eu comprei esse e ficou muito tempo na minha estante. Pô, que da hora. Tinha essa vantagem, né? Que era tão simples que era fácil de falsificar. Sim. Eu lembro que eu tinha um Capitão América que eu acho que usaram o molde do Venom pra ele. Então era um Capitão América gigante, assim, um Caralho. muro, o Capitão América. E ele não tinha a dobra dos cotovelos, mas ele tinha a dobra do braço. É porque boneco falsificado você via pela articulação, né? Então ele não tinha articulação do cotovelo, tinha só do ombro, tinha da cabeça, da cintura e da perna. E porra, era um Capitão E era um América escudo incrível. pequenininho, não era? Era um escudo pequenininho. Eu lembro Porque desse. o tamanho dele era o Venom. É um escudo minúsculo. O pior é que esse boneco teve oficial. Era o molde do fanático pintado como Capitão América. Era incrível, cara. Caralho. Desses falsificados que tinha umas linhas que você via que era basicamente o mesmo molde com qualquer personagem. O que mais tinha que eu lembro era
qualquer personagem montado numa moto da polícia. Sempre isso. tinha, tipo aquela Harley que é escrito polícia. E aí, tipo, o Batman, o Homem-Aranha, Sim, qualquer é personagem. E tem uns que persistem até hoje, que é o soldado agachado, aí ele vai se arrastando e falando, fire, fire. Eu tinha o Homem-Aranha Cara, disso. tem até hoje. Você vai na Paulista, tem o Homem-Aranha, Sim. tem o Batman, tem qualquer herói que esteja de voga. É o mesmo Eu lembro molde. de ter o Rambo disso quando eu era pequeno. Cara, mas voltando pra parada de personagem que a gente inventava, eu tinha um boneco que eu ganhei, sei lá com quantos anos, provavelmente com 7 anos por aí, que era o Batman Azrael. Era um boneco que até o Bud falou que já teve, a gente conversou disso. Eu tenho. Que era um boneco vermelho com a capa preta, assim, tipo, a capa durona. Tem até hoje. E ele vem com uma arminha que solta um projétil, assim, que é tipo um É aquele fogo. grandão laranja? Não, ele é pequeno. Não, é pequenininho, é pequenininho. Pensava que é aquele seu grandão laranja que você tem, que até que a gente uma vez viu que a gente tem o mesmo boneco, só que você ainda guardou todas as peças, só que eu, quando era moleque, perdi tudo. Não, é o mesmo. É esse, só que ele não é grande. É, ele é tamanho de um boneco normal, sei lá, do boneco da nossa infância. E eu não sabia o que ele era. Eu sabia que ele era um Batman, mas eu não fazia a menor ideia de que era Azrael. Fui descobrir, tipo, 10 anos depois. Foi aí que você teve a ideia de fazer o Cavaleiros das Trevas. Foi. Não, cara, o que eu fazia era, como eu era doente por Power Rangers nessa infância. Eu tinha todos aqueles bonequinhos que virava a cabeça, sabe? Tipo, tinha todas as cores e tal. Só que, como eu falei, não tinha nenhum vilão, não saía boneco de vilão. E aí, o que eu fiz? Eu tirava a capa do Batman, deixava ele só com aquela roupa vermelha, assim. E aí, como ele era vermelho, eu sabia que vermelho em inglês era red, aí ele era o Reed. O E Reed. ele era o Reed, o malvado vilão dos Power Rangers na minha cronologia pessoal dos Power Rangers. A visão de Caralho. mercado da época era muito maluca, né? Se parar pra pensar, pô, é muito melhor lançar vilão, né? Essas séries tem um vilão por episódio, você ia ter 500 personagens pra lançar. Eu lembro que muito depois começou a sair, quando já era Lord Zed e os bonecos de massa que tinham um Z no peito, que eles apertavam o Z e o vilão morria. Aí saía, tem até hoje o bonequinho de massa que se apertava o Z e os braços e a cabeça saíam voando. Saíam, né? Eu lembro disso. do Eu não tenho a comercial cabeça disso. porque eu perdi em algum momento, mas eu tenho os braços ainda. Encaixava um machadinho na cabeça às vezes. Só queria esclarecer pro público mais novo, bonecos que viram a cabeça eram bonecos que tinham uma cabeça dentro do corpo, outra fora. Sim. Uma era mascarada, outra era identidade secreta, e daí quando você apertava o Isso. botão, apertava o braço, a cabeça que tá fora entrava no corpo, a cabeça que tava dentro saía, momento giratório maluco. Era isso, só pra as pessoas não acharem que tipo, virava a cabeça o exorcista, né? Tipo, Mas é uma mecânica muito doida, né? O que eles faziam com esse boneco. era muito legal isso, cara. E tá saindo de novo esses do Power Rangers agora. Eu tinha o Homem-Aranha desse. Tinha Homem-Aranha assim também? Tinha vários, cara. Caralho. E tinha uns que eram manuais. Eu lembro que eu tinha uma coleção das Tartarugas Ninja, que você abria o casco. Ah, esse eu lembro. Ah, eu lembro. Porque você abria o casco, mas era pra trocar todo. Você tinha eles em formato de tartaruga normal, É. e aí você abria o casco pra trocar e colocar o corpo da Tartaruga Ninja. Eu tinha. Caralho, acho que eu lembro de comercial disso, É, eu velho. também. Eu lembro que era um casco enorme, né, nesses Eu lembro bonecos. que eu tinha o Donatello e o Michelangelo dessa coleção. Porque, tipo assim, eu lembro que meus pais viajaram pros Estados Unidos. Cara, meu pai, quando ele viajou 2 vezes pros Estados Unidos quando era moleque, tipo, toda vez ele trazia uns bonecos do caralho. Ele me trouxe, tipo, um Tiranossauro Rex. Já era do Mundo Perdido, eu acho, essa coleção. Cara, é um boneco gigantesco. Eu tinha... Sabe aquele Godzilla que tem na loja Monstra? Que o Gui veste de mulher? Eu Aham. tinha esse Godzilla também, tamanho real. cara. Caramba! Então, o Batman que eu te falei que eu tinha, que é esse Ajael, é do tamanho desse Godzilla. Ele é maiorzão. Ah, tá. Caramba, gigante. É? Eu queria só esclarecer mais uma coisa pro público novo. Bonecos naquela época não custavam R$400 cada um, viu? Não. Era bem mais barato que Era até isso. caro, né? Mas não era nem perto do que é hoje, né? Não é. Ainda mais os bonecos que a gente comprou, tipo, pós-plano real. Porra, era maravilhoso. O Era Roberto ótimo. falou desses do Star Wars, quando relançou nos cinemas a trilogia. Eu lembro que você ia na ReHap, eles custavam R$3. Caraca. Que loucura, né, cara? Eu lembro disso. Esse negócio de fingir que é outra coisa, o boneco, eu lembro que eu pegava... Eu gostava muito de Super Powers, embora eu não tenha tido todos, mas eu pegava, na hora de brincar, se era parecido com alguma coisa de outro personagem, virava outro personagem. Eu lembro que o Capitão Marvel tirava a capa, como ele tinha aquele relâmpago grande no peito, ele virava o Geosclone. Justo, é O isso mesmo. Cyborg eu usava de Homem-Robô da Patrulha do Destino. Sempre gostando dos personagens Caralho, era bosta, né? muito nerd, já criancinha, né, cara? O Homem-Robô É, e o Joel quem se Ciclone. diverte com o homem-robô da Patrulha do Destino, cara? Meu Deus, cara.
Ó, pra você ter ideia, eu tinha aqueles bonequinhos de plástico que tinha dos heróis da DC, que acho que aqui veio com a Pepsi, sei lá, é o tipo de coisa que até hoje... Bem pequenininho? É, e até hoje Era em da festa Pepsi. junina vende brinde isso, acho que tem alguma fábrica fazendo ainda o molde. Uma época, uns 10 anos atrás, que tava vindo no Dantop. Mas eu tinha o Capitão Marvel, mas eu não fazia a menor ideia de que era o Capitão Marvel. Eu via que era o Super-Homem com raio. Eu tenho um irmão que é 1 ano e meio mais novo que eu. A gente, quando eu tomava banho de banheira, quando era criança, colocava todos os bonecos de plástico, a gente tinha um monte de índio e tal, e a gente ficava brincando lá com os barquinhos, com os índios. E aí o Capitão Marvel era o Super Raio. Muitos anos depois eu fui descobrir. Você pensou igual os advogados da DC nos anos 40. É igual, né? Eu tinha, porque o Super-Homem que tinha dessa coleção era só o Clark abrindo a jaqueta e você vendo o logo do Super-Homem. E aí tinha o Super Raio. Eu tinha o Superman de mullet, cara, da época que ele volta da morte. Da morte e o retorno, né? Ah, eu lembro tinha. disso. Eu tinha o Superboy. O Superboy era o mais legal. O Superboy é muito bom. Eu acho que eu tenho um Superboy falsificado até hoje desse. Eu tenho o Superboy até hoje, mas eu tinha a moto que vinha com ele. Meu Deus, tinha uma moto, eu não lembrava. Caralho. É, tinha o Superboy com moto. Era muito doido. Era uma moto que o pneu de trás, ele se dividia em dois e você conseguia colocar, ele virar eles. E aí, tipo, nas imagens do brinquedo, tipo, de divulgação, era como se ele fosse aquelas tipo um jet ski, pra você, tipo, ficar na moto, assim, tipo, lá na água. Não era pra você colocar na água, né? E não ia ficar andando ali, mas a ideia Mas era a gente essa. colocava, né? Porque criança, né? Exatamente. E aí, era muito legal porque esse boneco, eu comprei ele comprei, né? Meus pais compraram pra mim, junto de um Superman, que também veio da linha do Retorno, que ele tinha uma armadura azul, que você encaixava. Nossa, eu a lembro, armadura é azul. feio. Era esse. E aí, o detalhe, eu comprei quando eu tava em Cancún. Olha aí. Eu tava no México, eu comprei esses brinquedos lá, eu lembro de eu voltando com ele, eu tava no Lembranças de restaurante, Cancún. vi um cara com sombreiro tirar foto comigo por causa do bonequinho. O souvenir que você trouxe de Cancún era o boneco do Super-Homem. Dessa coleção eu tinha o Superboy e eu tinha o Aço. E o Aço era legal porque o braço dele Ah, eu queria o aço. era pra ele ficar segurando o martelo do jeito que tá numa capa. Aham. Era Sim. muito legal aquele Era aço. de lado, né? Pra dar o golpe. É, exatamente. Esse eu tenho original. O Superboy acho que eu tenho falsificado até hoje. Eu lembro que tinha o Superman de mullets, tanto com uniforme normal como preto. Tinha o Conduit daquela saga Morte do Clark Kent, saiu nessa Nossa. coleção. Caralho. E saiu um box que era o Superman contra o Apocalipse da Revanche e contra aquele Massacre, que é um vilão que apareceu umas 3 vezes. Eu não sei porque esse é o boneco dele. Caralho, mano. E vinham uns cardzinhos, vocês lembram? Que vinha um cardzinho? Vinha. Nessa época tinha muito disso, né? De vir card em boneco de super-herói. Não, e vocês estão falando do card e tal, e vocês falaram que vinha com uma armadura azul. Era muito comum os bonecos virem com umas armaduras que às vezes tinha alguma coisa a ver, mas muitas vezes umas armaduras que não tinha nada a ver com nada, né, cara? Isso eu lembro que eu ficava muito frustrado quando era criança, porque, tipo, o Batman, principalmente, é um personagem que teve 500 armaduras e eles inventavam em vez de usar uma que existia. Eu ficava muito Sim, puto. cara. Eu tinha um Batman que você apertava um botão e saía uma metralhadora do ombro, tipo um negócio com laser. Ah, eu tenho esse. Caralho. E subia. Anos 90 pra caralho, Tinha um né? alvo no rosto, né? Na cabeça. É. Isso era uma parada dos anos 90, né? Era ter gatilho em bonecos. Os Power Rangers que viravam a cabeça. Sim. Esse que o Carlos falou, eu lembro que eu tinha um Batman, e esse eu pesquisei antes da gente gravar, que na minha cabeça era o Batman mergulhador, porque você apertava o botão e via tipo uma máscara de respirar na frente dele. Ele era Eu meio tinha verde também. e a máscara era amarela. Aí eu pesquisei loucamente, achei, aí fui tipo em site de colecionador, aí apareceu a embalagem. É um boneco do filme Batman Eternamente, que o nome oficial é Manta Ray Batman. Então, se você quiser pesquisar esse Manta Ray Batman, Caralho. que ele vinha com todo o equipamento de mergulho, ele era de uma cor verde, assim, e eu achava bonitão, era um dos bonecos favoritos, cara. Batman Eternamente teve uns bonecos muito legais. Teve o do Charada, que eu adorava, que era ele segurando Esse eu tenho. o botão com o computador no peito. Eu não lembro. Eu tinha o do Duas Caras. Parece que ele é um homem-bomba, né? Com esse negócio eu tenho. esse. Então, nas minhas brincadeiras ele é um homem-bomba. Caralho, nerd é uma desgraça. Tinha o Robin, que você colocava água gelada no boneco e aparecia a máscara, e daí você limpava a água e a máscara Ah, desaparecia. isso eu não tive. Eu tenho o Robin isso com é roupa legal. de gangue dessa coleção. Também. Cara, mas dessa época eu fui pesquisar, tem um boneco do Batman que era com uma roupa amarela, que era uma coisa que não existia em nenhum lugar. Amarela e preta, né? E eles fizeram pra cumprir alguma meta de quantidade que precisava pra coleção, e foi a primeira vez que alguém fez um boneco que não tinha nada a ver e vendeu pra cacete e falaram, porra, é isso, vamos começar a fazer umas variações É um doidas. que vem com umas asas. Acho
acho que sim. É um boneco basicão, só que amarelo. É o primeiro boneco que teve que foi tipo uma invenção, que não tinha nenhum desanimado, não tinha nada, assim. Inventaram um uniforme só pro boneco. Esse eu tenho, eu acho. Então, o que eu tô pensando, eu tenho. Mas Batman, eu acho que só perde pra Tartaruga Ninja em variação maluca, né? Que Nossa, Tartaruga Ninja, o famoso Michelangelo fazendeiro do nosso Mas amigo as tartarugas Change, era isso, né? Isso é foda. Eles tinham coleções que era a temática, né? Tinha eles de Star Trek, de astros de filme de terror, jogadores de futebol americano, tinha eles na praia, de short. Esse de futebol americano era muito legal, cara. Era mesmo. Eu tenho algum deles do futebol americano, não lembro qual é. Eu E tinha eles estavam vários. sempre com aquela cara de puto da vida, né? Sim, cara? os bonecos das tartarugas eram bom por Eu causa tinha um disso. Rafael astronauta. É legal porque tinha as coleções, eu tenho só esse. que também tinha eles esporádicos de algum outro jeito. Tinha o Rafael Sim. com a roupa de detetive. O sobretudo, né? O disfarce, né? Detetive não. O sobretudo na minha brincadeira ele era detetive, obviamente. Faz Todo sentido. boneco também teve uma versão com sobretudo e chapéu, né? Sim. Coisa, o Rafael. É coisa de personagem monstro, né? Mas falando ainda em tartarugas, cara, eu tinha as 4 tartarugas e eu ainda tinha o Destruidor, que ele tinha até a capa dele era uma mantinha mesmo, Aham, roxa. Paninho. E aí eu ainda tinha a peruazinha deles. Porra, peru eu nunca tive, eu sempre quis ter. Do desenho dos anos 90, cara. E você abria, aí você conseguia encaixar ele, tipo, um sentado na porta legal. da metralhadora, outro dali segurando não sei o quê, um ali no volante. Cara, era muito legal aqui. Agora que você falou de carro, sabe uma coisa que eu tive aqui? Eu acho que ninguém aqui teve, acho que eu e mais, sei lá, 3 pessoas no mundo quisemos ter. Nos anos 90 tinha o caminhão do Faustão, não sei se vocês se lembram, que era o caminhão que chegava Deus! e levava um monte de prêmio pra alguma casa, que era tipo... E eu tinha o brinquedo no caminhão do Faustão, que era um caminhão normal com uma foto do Faustão, assim, no Caralho, eu nem lembrava que isso existia. E eu adorava aquilo. Cara, tem uma buzina de caminhão quando o boneco falou. Chegou o caminhão do Faustão na casa do Branco. Eu tô muito curioso pra saber o que o Branca fazia com o caminhão do Faustão nas brincadeiras dele. Guardava tudo dentro dele, né? Porque dava. Eu gostava muito de refazer cenas de filme com os bonecos. Então, cena de perseguição, aquele caminhão era em todas as cenas de perseguição tinha aquele caminhão. Eu refazia a Máquina Mortífera com 2 bonecos, assim, sempre tinha um caminhão atropelando a galera. Ou Exterminador do Futuro também. O caminhão que eu lembro que eu tinha era do Super Máquina. Caminhão era uma mão na roda na época das brincadeiras. Nossa. Cara, vou te falar que esse lance de caminhão do Faustão me lembrou também que o Gugu tinha uma linha de brinquedos, cara. Aí eu ficava vendo, tipo, o Gugu na minha casa, que ele, tipo, tinha uma escova de dente, o cara pegava e ganhava aquele pogobol, né? Não teve aquela Ouija do Gugu? Tem umas porras. Isso devia ter agora, né? O Gugu basicamente pegava conceitos de brinquedos que existiam lá fora e trazia pra cá sobre a marca do Gugu. Exato. E depois ele comprou, né? Alguns brinquedos estavam abandonados, tipo Pula Pirata, essas coisas, e saía com a marca dele, né? Tinha tipo o pintinho amarelinho também, que era da música dele, que era um Sim. boneco que cabia na palma da mão. E tem o clássico que a gente já citou no podcast, Emílio do Gugu, que era o robozinho com uma bandeja. O robozinho. E eu vi uma Nossa. vez numa loja quando era criança, eu fiquei fascinado e meu objetivo na vida virou ter um robô, nunca tive. Então, você ainda não concluiu seu objetivo da vida. Tem o aspirador aqui, né? O robô Eu aspirador. gostava do guru do Gugu. Guru do Gugu, Que a cacete. resposta era sim, não, talvez. Eu adorava o talvez. Sim. Cara, como ele tirava dinheiro da galera, né? Era incrível. Como era cara. fácil, né? Tirar dinheiro das pessoas. Vocês lembram de um boneco que era o sapo que não lavava o pé? Sim, que fedia. Lembro. Eu sim. tinha isso. Era um cheiro de queijo podre. Nossa, era cheiro de Era Rio Tietê. horrível. Nossa, era horrível. Eu tinha essa porra, cara, tinha esquecido. Cara, isso é uma parada muito anos 80, 90, que era brinquedos 90. que fediam. Demais. Que fediam. O nome era o Sapo Chulé. Sapo Chulé. Sapo chulé. Que não Cara, lava o pé. isso pra mim não faz... E tipo assim, a molecada de hoje nem sabe que hoje quase não tem propaganda pra criança, mas cara, a propaganda de boneco de qualquer coisa pra criança era agressiva. É peça para o papai e pra mãe agora. Eu lembro que a Estrela tinha um comercial de Dia das Crianças, que era uma música linda. Quem é da nossa época, vai no YouTube, procura comercial Estrela Dia das Crianças, dos anos 90. A música é linda, vai te fazer chorar de nostalgia. Mostrava toda a linha de brinquedos da Estrela, com as crianças Nossa, tinha brincando. 20 minutos, né, de propaganda. Era o que mostrava, tipo, os bonecos vindo, que nem se fosse andando, assim? Não era uma coisa assim? Não, mostrava crianças brincando, daí tinha a linha da Barbie, tinha Caralho. tudo da Estrela. Era muito legal, e a música era, tipo, feita pra emocionar, sabe? Para os adultos chorarem e comprarem tudo que tinha da Estrela na loja. Quando vocês eram crianças, vocês tinham Papai Noel, essas coisas, tipo, ganhar os brinquedos de Natal? Sim. Porque eu lembro que, tipo,
Tinha uns bonecos, aqui tinha o Falcon, na Espanha tinha o Action Man, que era a mesma porra, só que sem barba. E eu lembro que tinha um que eu queria muito, o Action Man mergulhador. Aí eu escrevi lá no... Puta, é que aí começa o contexto, né? Lá não tinha Papai Noel, tinha os Reis Magos, que vinham depois. E aí eu pedi pros Reis Magos o boneco Action Man mergulhador. E aí, de repente, um dia eu tava na casa, no carro com meus pais, falei, putz, você viu uma propaganda outro dia? Eu não queria mais um mergulhador, eu queria um que escala a parede, mas eu não sei mais, agora já era, já escrevi a cartinha. Aí meus pais, não, complica, né? Mas eu acho que os Reis Magos ouvem tudo. Aí eu ganhei o que escalava a parede, eu fiquei tão feliz, cara. Que bruxaria é essa? O dia que eu descobri que os Reis Magos eram os pais, foi o dia... A primeira coisa que eu lembrei foi disso. Tipo, na hora. Eu falei, caralho, então é isso, porra. Eu sempre achei tão mágico isso. Sempre fui enganado. Mas eu tinha um monte desses bonecos. É que o Falcon aqui era o J. Joe gringo, né? Daqueles grandões. Era. E na Espanha, tipo, acho que na Europa eu fui pesquisar, parece que chegava tanto o J. Joe quanto o Action Man, como se fosse duas linhas à parte, mas você via que o molde era o mesmo. Eles eram até da mesma empresa. Eu tinha o Jeep deles, tipo, e aí eu colocava todos dentro, eu colocava uma cordinha e saía pelo quintal correndo, assim, os bonecos tudo voando, né? Era muito doideira. Isso aqui tá destravando umas memórias. Eu lembro, um dos brinquedos que eu mais fiquei feliz de ganhar foi no Natal, que foi aquele boneco Armstrong. Era um boneco grande. Stretch Armstrong. Era loiro. Eu lembro que sempre tem boato que vai sair filme disso. Isso. Sim, eu nunca tive um desse, eu via isso. Muita propaganda. Era um boneco que era tipo a metade do meu tamanho. Era um boneco grande. E daí esticava braço, esticava o corpo, perna. Eu lembro que daí ele tinha amido de milho dentro. Eu sempre estourava. E ele tinha que remendar. Caralho. Quando a gente era criança, tinha umas porqueiras que vendiam pra gente. Vocês lembram aquelas cabeças que nascia grama na cabeça? Sim. Mas aquilo lá era tipo uns alpistes. Colocava ali, você jogava água e ia crescendo. E sempre rasgava algum, era uma merda. Cara, eu não sei o nome daquilo, mas tinha uns girinos que você jogava na água. Isso eu lembro. É uma coisa que veio lá nos Estados Unidos. Até vi uma versão da Marvel desses bichos de um What If, que é tipo versões Mas isso é outro assunto. São seres vivos, são tipo girininhos, que eles ficam inanimados quando estão em um lugar seco, e daí quando você joga na água, eles começam a se mexer, eles criam vida quando estão na água. Eu lembro disso, cara. E isso era tipo vendido como brinquedo pra criança na nossa época. Uhum. Cara, era assim que começava o Pokémon, né, cara? Era desse jeito aí. Chamava Kikos Marinhos. Kikos Marinhos, exatamente. Eu descobri isso já velho, eu não sabia que isso existia quando era criança, e eu fiquei chocado porque é um bicho horroroso, cara. E eles faziam um desenho do negócio mó fofinho, cara. E eu lembro que nos anos 2000 e pouco, tinha uns da Marvel, com os personagens da Marvel vendidos no Brasil, assim. Sim, não, e aí eles desenhavam tipo uma pessoinha com uma coroazinha, assim, nas embalagens, mas você vai ver... Cara, parece uma espécie de camarão sem exoesqueleto, um negócio feio pra cacete, assim, com os olhinhos do lado, assim, cara, é muito horroroso. Era vendido como brinquedo pra criança, isso. Que era bizarro, outra irresponsabilidade dos anos 90, que era dar de brinquedo seres vivos pra criança. Lembra que sempre tinha uma feirinha que você saía com tipo um pintinho de brinde. Aqueles assim, pintinho sempre... pintado, um peixinho, né, coitados. um saquinho d'água. Isso, peixe dourado, morria pra caralho. É. Lembra do Tamagotchi? Porra. Tamagotchi. Sim. Vai falar sobre seres vivos sem falar de Tamagotchi? Tamagotchi era proibido na minha escola, cara. Era coisa do demônio. Proibido, foi a primeira coisa, acho que, da nossa época que era proibido, porque a molecada ficava jogando no meio da aula, assim. Mal sabiam os professores mas que havia o celular no futuro. Pois é, né? Nossa, sabia que eles estavam com a vida fácil naquela época. Cara, uma coisa que eu acho que vai dar uma invejinha no Carlos, se bem que eu acho que ele já sabe, né? Porque eu já devo ter contado. Eu tinha dos Power Rangers, eu lembro que eu ganhei de aniversário, era aqueles negocinho que usava pra morfar, né? Que tinha os morfadores ali. E aí lembra que quando eles morfavam, eles falavam o nome do dinossauro. Sim. E aí tinha uma moedinha. Sim. Né? A moedinha tinha o desenho do dinossauro. Eu tinha isso com todas as moedinhas. Ah, você acha que eu não tinha isso? Eu tinha também, pô. Era muito legal, Quando velho. você comprava o boneco, daquele que virava a cabeça, vinha sempre com a moedinha do personagem. E aí Verdade. eu comprei o morfador, comprei. Tudo que a gente fala eu comprei aqui é que nossos pais compraram, algum tio, exato. alguém da A gente família. pode trocar por eu ganhei. Eu ganhei. É. Meus pais falam até hoje, minha mãe sempre foi contra eu ter arma de brinquedo, mas Power Rangers foi exceção porque eu queria muito aquilo. Então eu tinha o morfador com todas as moedinhas que você apertava, ele abria e brilhava todas as luzinhas. Isso. Eu tinha a espada do Power Ranger branco, a Saba, uma coisa assim que chamava.
Acho que Eu era apertava isso. os botões e falava uns negócios esquisitos, provavelmente tudo em espanhol na minha. E a pistolinha, que era uma pistolinha que você dobrava ela e virava uma faquinha. Cara, eu brincava muito disso, porque eu tinha uns amigos que a gente fingia que cada um era um Power Ranger e tal. Então a gente tinha essa porra, brincava o dia inteiro com Power Ranger. E tinha os Megazord, aquelas que era o Megazord do Power Ranger branco, que era o Tigre Zord, e o Megazord, a segunda geração, que era aqueles que era tipo, que não era mais dinossauro, era outra coisa. O dragão chinês O vermelho virava um robozinho sozinho, mas aí você conseguia juntar tudo. E aí você desmontava, montava com o branco. Cara, eu adorava essa porra. E eu lembro um dia, eu era meio frustrado que o bonequinho do Power Ranger e o Megazord eram de escala diferente, né? E aí o Megazord vinha com uma miniatura muito pequenininha dos Power Rangers, assim, pra você colocar. E aí eu lembro um dia que eu tava na escola e de repente eu me liguei, tipo, sei lá o que eu tava pensando, que os ursinhos de pelúcia que tinham em casa eram de um tamanho parecido com o Megazord. E eles podiam ser os monstros que o Megazord tinha que lutar. Cara, eu não descansei até chegar em casa. Sabe quando você fica ansioso, assim, meu Deus, eu vou chegar em casa, eu vou conseguir fazer o Megazord lutar contra os ursinhos de pelúcia, cara. Eu cheguei em casa muito animado aquele dia. E assim nasceu o crossover Power Rangers e Ursinhos Carinhosos. É, tipo isso. Era os ursinhos da Parmalat, né, tá ligado? Nossa, eu tinha um ursinho amarelo que apanhou tanto no meu Megazord, coitado. Eu tinha também o Megazord clássico, né? Sim, o da primeirão. primeira formação lá. Tinha também os de virar, que a gente citou. O que eu ganhei dos morfadores foi separado, né? Então por isso que o meu não veio cada um dos bonequinhos. E eu tinha... Lembra que tinha uns outros Power Rangers que eles eram de tamanho maior? Eles eram grandões? Era outra linha com uma escala maior, né? Esse daí eu tive um falsificado, mas nunca tive o original. Eu tinha o azul e eu tinha o amarelo desse. E aí era assim, tipo, eles eram muito grandes. E às vezes eu não lembro que era criança, e criança é tudo imbecil, né? Mas eu chegava assim, eu falava, pô, eu queria colocar uma capinha nele, né? Queria colocar uma capinha. E tinha uma toalha de cozinha que ela tinha uma aberturinha, assim, sabe? Aquele espaço pra você justamente pendurar. Eu falei, pô, é isso. Aí eu coloquei no boneco e virou a capa dele. Pô, que maravilhoso. Criança imbecil, nada, um gênio. Olha que da hora. Cara, mas Power Rangers tinha toda uma linha. Eu lembro que, assim, eu acho que eu tive ciclos de bonecos do Power Rangers. O primeiro é esse que virava a cabeça, né? Que é o clássico. Acho que deve ter sido um dos bonecos que mais vendeu aqui no Brasil. E eu tive também uma linha de bonecos do filme. Eu tinha eles com aquele traje ninja, né? O que eles usavam logo no filme, que eles trocam os animais e tal. Filme, né? Não, no primeiro. O primeiro que eles viram. O segundo é o Turbo. E aí, tipo, eu tinha a águia do Tommy em escala maior, em tamanho de Megazord. Cara, era lindo. Você tinha que colocar pilha e aí acendia, que a ponta da asa ela lançava foguete, né? Aí ela acendia as pontas como se ela estivesse soltando os foguetes. Era um dos brinquedos mais legais que eu tinha. Que animal. Já não era do filme, mas quando sai do Mighty Morphin Power Rangers pro Ninja, que é esse do primeiro filme, né, que eles derrotam o Ivan Uzi, no seriado normal, tem um personagem aleatório, que é tipo um enviado do Zordon, que ele é um ninja, mas ele não é um Power Ranger, ele é tipo um robô. E aí ele vira um Megazord sozinho, e aí ele tem um segundo modo Megazord, que é quando o inimigo era muito difícil. Eu tinha esse versão grandão também, e que ele era uma mistura com o Power Rangers antigão, porque ele virava a cabeça pra virar o segundo modo dele, Megazord. Era muito legal. Caraca. Que da hora, cara. Você destravou uma memória aqui que eu tive um boneco do filme também, mas aí não virava a cabeça. Ele só que ele era brilhante, assim, ele era tipo metalizado. E aí foi tipo, minha mãe comprou pro meu irmão mais novo e comprou amarela. Que falou, vou comprar qualquer um, né? Comprou amarela. Aí meu irmão ficou, criança burra, né? Aí a gente ficou, é menina, não quero, é menina. Aí minha mãe foi lá e trocou pelo azul, que tá por aí até hoje. E era a mesma escala, só que eles eram um pouco mais merda esses brinquedos, só que eles eram brilhantes. Era da hora. Eu tinha um Ivan Uzi também, lembrando agora. Caralho, Ivan Fred Uzi. Krueger rosa. Ivan Uzi, acho que eu nunca nem vi brinquedo, cara. Que da hora. Ou então o Apocalipse de X-Men 3, né? Sim. Eu era uma criança muito afortunada em brinquedo, cara. Eu tive brinquedo bom pra caralho, assim. Foi tudo doado pela minha mãe? Foi, Foi, muito bom também. O meu também, sim. muitos foram doados, cara. Não tem jeito. Mas isso daí, voltando... É que agora a gente vai ficar nesse vai e volta que a gente vai lembrando das paradas, né? Sim. Isso de... Que a gente tava falando de inventar, né? Personagem e tal... Eu, como todos sabem, sou apaixonado por Dragon Ball e isso é desde pequeno, né? E aí eu tenho vários bonecos, tenho ainda, né? Enfim, de Dragon Ball. E aí, assim, eu tinha 2 Gohans exatamente iguais, Super Saiyajin.
E aí eu tinha um Trunks que ele era, tipo, tava normal e o outro Super Saiyajin. Aí, um dos meus Gohans caiu o cabelo dele, então ele ficou careca. Aí eu cheguei, bom, esse aqui vai virar agora um vilão. Aí eu coloquei os pés do Trunks nele pra dar uma mudada. E aí eu peguei a capa que era do Destruidor dos Tartarugas Ninja, aquele que eu falei, enrolei e aí fiz um novo uniforme. Eu falei, esse agora é o vilão poderoso de todo mundo. Olha aí. Eu pegava todos os meus bonecos, colocava ao redor dele e ele batia. Era moda. Customizando os brinquedos já nessa época. Eu criei uma equipe com os meus bonecos, porque eu tinha também um monte de bonecos diferentes, de lugares diferentes, de séries diferentes. Então eu criei uma equipe que era liderada pelo Seiya, que ele não tinha já metade do braço direito, ele tinha só um toquinho do braço direito, era liderada por ele soltava cordas pela mão, não sei de onde que me influenciou. Tinha um Comandos em Ação, que era um comando em ação que eu acho que é chinês, um bonequinho, que na minha cabeça era uma criança que voava. Tinha um boneco grande que eu tinha de WWF. Caralho, WWF. Era um panda. Tinha também um outro Comandos em Ação, que era um capacete. E tinha um outro boneco que eu não sei de onde era, mas que pra mim parecia uma mulher. Então era também, na brincadeira, o boneco que era um homem era uma mulher. E era uma equipe de super-heróis que eu tinha. Muito bom, cara. Pô, eu tinha uma brincadeira que eu fazia. Vocês falaram que vocês criavam umas histórias. Quando eu comecei a gostar de Batman, assim, de começar a ver alguma coisa, teve uma parada que agora que eu tô associando que talvez tenha sido uma das primeiras coisas que fez eu ir atrás de quadrinho do Batman. Tinha um clube perto de casa, um clube simplesinho, tinha uma piscininha lá e tal. E eu achei uma vez uns brinquedos tipo, do Batman jogado, era Batman e Robin na época. Então era o boneco do Batman, George Clooney, tinha o Mr. Freeze. Eu achei tipo uns 3 bonecos lá. Que eu lembro que eu fui atrás, fui na portaria e tal, ninguém falou que era dele e acabei ficando comigo. E era o George Clooney que tirava a armadura e saía a cabeça dele, assim, de dentro do corpo. Era uma parada meio doida. Você tirava a cabeça. E tinha mamilos? Cara, tá aqui junto comigo, inclusive, vou olhar agora. Os mamilos? Cara, não tem mamilos. Mas é uma... Então tá errado. Ele tinha um negócio no braço que atirava um projétil, porque todos os brinquedos atiravam algum projétil. E no outro ele tinha uma serra e ele tinha patins de gelo, porque era do Batman. Olha. E aí o que eu fazia? Eu pegava esse Batman e eu tinha um set de escola do Playmobil, que tinha uma lousa e tal. Aí eu pegava todos os Power Rangers, sentava eles na frente e aí o Batman era o professor, porque ele era o herói mais experiente. E ele tava dando aula pros Power Rangers pra eles entenderem como é ser um verdadeiro super-herói, como o Batman. Eles ficavam tipo, o Batman é um herói muito mais antigo que nós. E ficava nessa. Era eles, depois eu juntei os brinquedos que eu ganhei As Novas Aventuras de Johnny Quest. Eu tinha. Pô, esse desenho era muito legal, cara. Eu colocava eles de alunos também. E tinha uma nave, assim, eu lembro que eu pendurava na sala uma cordinha, assim, e fazia a nave voando de um lado pro outro da sala. Foi a coisa mais parecida com um comercial de brinquedo dos anos 80, 90 que eu fiz na minha vida. Cara, você falou agora do boneco do Johnny Quest, eu lembrei do tamanho, eu lembrei de um boneco que tinha o mesmo tamanho, que pra mim, quando nas minhas brincadeiras eles eram amigos, que era o boneco do MacGyver. Meu Deus. Que era tipo um G.I. Joe, né, o do MacGyver. Caralho! Eu Vocês tinha lembram? esse boneco do MacGyver! Era pequenininho! Caralho! Era uma criança nas minhas brincadeiras, mas era o MacGyver. Essa é uma coisa legal de Um lembrar. anãozinho, velho. Eram uns brinquedos feitos no Brasil pela Glaslit. Só era tudo de série oitentista ou setentista. Era o MacGyver, Caralho! o Esquadrão Classe A, que tinha um pacote com todos, só o BA era vendido sozinho. E tinha um que essa série ninguém lembra, que é o Duro na Queda. Duro na Queda, só o Bud lembra. O Duro na Queda é aquele que tinha o fantasma, que era amigo dele? É esse aí? Não. Que holograma que seguia? É o ator do Homem de 6 milhões de dólares, inclusive, que fazia. Mas era tudo esse mesmo molde parecido com o G.I. Joe, só que era um pouquinho menor que o G.I. Joe ainda, né? Eles cabiam num carrinho que eu tinha, que também era meio que tendência na nossa época, que era um carrinho que você batia, ele amassava, e daí você apertava o botão e ele desamassava. E esses bonecos pequenininhos cabiam direitinho nesse carro. Porra, eu adorava esse carrinho, velho. Eu adorava Nossa, eu bati tanto ele que uma hora ele não desamassava mais. Acontecia. Mas vocês falam muito de Power Ranger, pra mim não rolou tanto a pegada de Power Ranger, acho que é porque também pro EJ deve ter chegado antes. Aqui eu acho que chegou numa época que eu já tinha os meus bonecos mais preferidos, que eu ia mais atrás. Na Espanha tem um fator que não chegava a Tokusatsu. O primeiro contato que a gente teve lá, tipo, lá não tinha Jaspion, mas nunca chegou. Chegou Power Ranger direto. Ah, tá. O que eu lembro muito de ser muita moda no final dos anos 80, comecinho dos anos 90, além de Comandos em Ação, era He-Man. Sim, eu tinha muito, eu tive quase tudo. Eu tinha também. Além de Tartarugas Ninja e Comandos em Ação, eu não lembro de nada que tenha feito a explosão de brinquedo que foi o He-Man, cara. He-Man era muita coisa, todo mundo queria todos,
Sim. Todo mundo tinha todos, porque na época era de boa comprar. O He-Man acho que ele devia ser mais barato que os outros, que eu lembro, por exemplo, eu falei que eu gostava de Super Powers, mas eu nunca tive nem metade da coleção. He-Man eu tive quase tudo. Meu irmão mais velho era fanático pro He-Man quando era criança. Eu cheguei a herdar alguns brinquedos, inclusive eu que quebrei o braço do He-Man. Filho da puta. Meu irmão mais novo é pra isso aí. Ele tinha até o trem do He-Man, eu nem sei que porra que de trem era esse, mas ele tinha o trem do Nossa, isso eu He-Man. nunca vi. Eu tinha o castelo. Eu tinha o Eu tinha o Castelo de Castelo de Grayskull. Grayskull também. Mas tinha não aquele que... Porra, que da hora. Eu não tinha aquele que abria, eu tinha aquele que era frente e verso. Na frente Nossa, era a parte de fora e o verso era tipo, tinha uma prisão. Tinha... Não, é esse que abria mesmo. Eu tinha esse, era assim. O que eu tinha não abria, era frente e verso Nossa, só. Era mais Caralho, eu simplificado. achava que só tinha de um jeito. O Carlos falou de Tokusatsu, eu lembrei de um negócio quando eu era bem pequena, quando começou a passar Jaspion e Changeman Eu tinha Jaspion também. na manchete, mas antes de ter os bonecos, o boneco do Jaspion, né, que saiu ele mais uns 2 ou 3 personagens, tinha esses bonecos de plástico, tipo os da DC da Pepsi, tinha dos Changeman. Eu lembro que eu comprava no mercado isso. Caralho, é verdade. Era um pacote que vinha uns 5, sei lá quantos. E aí tinha vários dos monstros, tal. Tinha do Zillion assim também. Sabe que era meio pequeno, Bud? Bem pequenininho isso. Eu tinha também. E tinha do Zillion também, assim. Eu lembro disso. Porra, mano, que da hora. Nossa, tô lembrando de vários aqui Outra também. mania que rolou, que era lá por 92, 93, que acho que saiu perto do Natal, inclusive, foi Família Dinossauro. Eu nunca tive nenhum, mas eu queria. Puta, Eu tinha um Baby em tamanho real, cara. esse Baby eu sempre quis, mas eu tinha o Dino e eu tinha o Bob. E o Bob, por muito tempo, foi meu boneco Porra, o favorito. Bob devia ser mó da hora. E o Baby, eles fazia tanto sucesso no Brasil que o boneco era de puxar a cordinha e ele falava em português. Ele falava não é a mamãe em português, cara. É um negócio impressionante. Esse eu lembro que uma amiga Esse minha você vê em tinha. feirinha de coisa usada a peso de ouro, esse Baby, até hoje. Porra, mas só pra não perder o lance lá do He-Man, eu lembro que eu tinha o boneco do He-Man, praticamente todo mundo tinha, que vinha com a espadinha de Grayskull. Aí um primo meu, ele tinha o esqueleto, aí a gente se juntava pra lutinha e tal. E aí tinha um outro primo que ele ficava puto porque ele tinha o Príncipe Adam. Ele falava, porra, eu não consigo brincar porque é o Príncipe Adam, ele não se transforma. Que merda. Eu tinha o Gato Pacato, que daí você colocava uma armadura nele e ele virava Sim, o Gato Guerreiro. Pô, era legal. Era legal pra caralho, Esses né? todos eu lembro muito de quando era muito, muito pequeno, porque eu lembro do meu irmão mais velho ter, mas tipo, acho que foram tudo embora quando era muito novo. Os meus foram todos embora, aí eu tive sorte que um amigo meu, os primos dele deram pra ele já tinha e ele me deu. Isso aí que eu falei do Castelo do He-Man, que era frente e verso, eu também tinha um outro que era a Batcaverna, do primeiro filme do Batman, do Burton. Porra. Ah, que demais. A frente era uma caverna bem básica, só que divertida pra ficar brincando lá com o hominho. E daí tinha um poço, e daí você virava o verso, o poço dava pra dentro da caverna, e tinha o bate-computador com uma imagem do Coringa, que daí você girava e tinha outras imagens que agora eu não lembro quais eram. Porra, era bem divertida aquela Batcaverna. Pô, é interativo o computador, impressionante. Que Nossa, tecnologia. isso eu não Pô, lembrava. que da hora. É o futuro. É o futuro. Desses negócios que monta assim, eu tinha uns brinquedinhos muito pequenos, que era tipo uma bola que era tipo uma nave, e aí você abria ela no meio e ela tinha os bonequinhos bem pequenininhos dentro, com todo um cenário assim. É a nave da Xuxa. Ah, isso era famoso. Tinha um personagem específico que era tipo um moleque de boné. É, esse aí. Eram vários cenários de terror, que daí era fechado, era tipo um rosto ou uma cabeça de alguma coisa. Você abria e virava um cenário de terror. Era bem moda isso, era Nossa, bem legal. não lembro Eu disso. acho que eu tive 2 desse, que era tipo um do meu irmão mais novo e um meu, mas a gente acabava brincando com os dois juntos. Era muito da hora. Caraca, Mas que da hora. falando do He-Man, eu lembro que eu tinha a espada. E eu quase morri por causa dela. Caralho, como assim? Eu preciso de contexto. Eu era muito pequena. Eu devia ter uns 8 anos de idade, eu lembro. Ou menos, até não lembro. Quase morri, não. Eu tinha 15 anos. Né? Tinha 37 anos, né? Era uma espada de verdade, o Bud não sabia. Era tipo o boneco no fofão que tinha uma faca dentro. Nossa! Eu tava atravessando a rua na Consolação com minha mãe, caiu a espada no meio da rua e eu voltei pra pegar. O carro parou quase em cima de mim. Nossa beleza, hein? senhora. Meu Deus. Sua mãe deve ter ficado bem contente com você. Sim, ficou muito feliz. Rimos muito, cheguei em casa e apanhei, né? Minha mãe tinha razão de achar que brinquedinho de arma era perigoso. Olha aí, quase morreu. Por causa de uma espada. Mas eu vou te falar que uma das grandes frustrações de brinquedo na minha infância, e mostra que realmente o adulto tem bom senso,
Lembra uma época que os Cheetos, na época do Tazo, você tinha uma coleção que você fazia e aí você trocava uma quantidade X de cupom ou de Tazo por uma máquina de atirar Tazo? Lembra? Meu Deus, eu tinha uma máquina de atirar Tazo e o que aconteceu foi que um belo dia a minha mãe simplesmente pegou da minha mão e nunca mais devolveu e eu não entendi até mais tarde naquele dia quando eu tava vendo o jornal local, e aí simplesmente um moleque atirou com um Tazo no olho do outro, justamente na minha escola, só que no turno da tarde. Eu estudava no turno da manhã. Eu virei, mano, e aí, foda, eu lembro o moleque chorando com aquele, sabe, tapando o olho com gás. Caralho, bicho. Tipo, e assim, a minha mãe é uma santa, porque ela conhece o moleque demônio que eu era, e eu claramente ia cegar alguém em algum momento. Se eu fico com essa máquina estaria no jornal no dia seguinte. Exato. Volta a acontecer na mesma escola em Belém. E agora foram os 2 olhos, né? O menino achou que ia ficar bem, mas aí Roberto acertou o outro olho. O mais legal é que, tipo, o Tazo tinha 2 funções. Era ser um joguinho e ser um colecionável. Daí, que mais a gente pode fazer? E se a gente tivesse uma máquina que atira isso no olho dos Se a outros? gente fizer uma arma com isso. Mas já não bastava aqueles arma e voa, que já era um perigo já, né, cara? Porra. Caralho, cara. Não, isso era foda, mano. E vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne. É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de R$10 e a partir de 15 já pode fazer parte do nosso grupo secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast. E os mansoneiros de hoje são Rodrigo Milfonte Moreno, Aline Aparecida Matias, Celso Fernando Rocha de Barros, Diego Aguiar e Murilo Santos. Então já sabe, se quiser nos apoiar é só acessar catarse.me/Mansão Wayne e escolher a categoria que você achar mais interessante. E bora de volta pro papo que tá muito bom. Vamos lá. Cara, eu lembro também da minha memória, é o primeiro que eu tive. Eu não sei se eu tive algum antes dos brinquedos do McDonald's, que era aquele que era dos personagens dos Looney Tunes, dos heróis da DC, né? Que aí era o Pernalonga, ele era o Superman, você colocava a roupinha dele. Aí o Taz era o Flash, você colocava ali também. O Gaguinho era a Mulher Maravilha e o Patolino era o Batman, né? E o primeiro que eu tive foi um do Pernalonga. O que acontece? Isso daí, ele teve muito nos Estados Unidos, né? E eu fui pra lá quando eu tinha uns 4 anos. Aí eu tava na praia com meu Pernalonga Superman, tava feliz da vida e eu tava na praia, né? Ele sumiu. Ele sumiu enterrado, sumiu na água ou alguém levou embora? Jamais saberemos, né? Jamais saberemos. Aí, tipo, eu fiquei tristão. Fiquei tipo, pô, meu Superman, Pernalonga, pô, eu adorava ele. Fiquei mal pra caramba. Aí minha mãe chegou, não, olha, ele entrou na água porque ele vai salvar os peixes. Inventou uma história pra eu ficar calmo e parar de chorar. Deu, é verdade, mãe. E eu lá, então tá bom. Depois ele vai voltar, né? Vai voltar assim. Vai ser. O risco do André ir pra água, né? Pra se afogar pra ajudar o Pernalonga. Mas se algum ouvinte tiver esse brinquedo e mandar pra casa do André assim, sem falar nada, ele vai ficar muito feliz. Se algum ouvinte encontrou isso na praia, em algum momento nos anos 90... Enrola uma alga assim no coisa e manda pro endereço. E isso entra em outro ponto também de brinquedos da nossa infância, que é a frustração de você perder brinquedos, que era algo bem comum. Sim. Eu lembro que eu tinha um, e eu pesquisei ele pra falar, porque eu adorava. Eu lembro que, mano, eu amava de paixão esse boneco, que era um Wolverine com uniforme marrom, e ele tinha aquele esquema que você apertava o botão e ele mexia os braços, sabe? Um ia pra cima, o outro pra baixo. Cara, eu era fissurado nesse brinquedo, eu pesquisei, eu tentei achar, eu não sei se é esse, é um da Toy Biz de 1995, porque só tem É um ele que na era caixa, baixinho né? mesmo? É, ele era baixinho, Nossa, só ele é que, tipo, horrível.
Só que, tipo, eu não consegui ver esse porque só tem fotos dele na caixa, no Google e tal. Mas eu lembro que eu adorava brincar com esse, até porque na época eu não tinha contato com o Wolverine com o uniforme marrom, né? Tipo, pra mim o Wolverine era o Wolverine do uniforme amarelo. E aquele o Wolverine era totalmente diferente e tal. E aí eu brincava daquele de não desgrudar. Aí um belo dia eu tô viajando com meus pais, eu durmo no avião segurando o boneco. Quando meu pai vai me pegar no colo, pra tipo, o avião pousou pra me levar, eu tô dormindo, o boneco cai da minha mão, meu pai não vê. E eu lembro que, cara, eu perdi esse boneco, eu adorava ele, eu fiquei maluco com isso. Isso é uma merda da gente criança, né? Porque a gente carrega pra tudo que é lado, que perdia de coisa, né? Cara, mas você contou a história de perder no avião. Esses brinquedos Power Rangers que eu falei, que virava a cabeça, eu era grudado naquela porra, cara. Eu não saía de... Eu tinha uma malinha, sabe aquelas malas de... Tipo uma mochilinha de viagem, só que ela era pequenininha, parecia uma necessaire grande, e eu deixava todos os Power Rangers lá dentro, sempre. Eu sempre levava aquilo comigo pra lá e pra cá. Aí quando eu fui mudar pra cá, quando eu tinha 9 anos, a gente fez escala na Itália. Era pela Alitalia, então a gente fez escala na Itália. Quando a gente entrou no avião pra vir pro Brasil diretamente, eu esqueci no aeroporto a mala dos brinquedos, porque eu devia estar meio dormindo, sei lá, ficou lá. E aí eu fui correndo, sair do avião pra pegar e não podia mais, porque já ia fechar a porta. Aí eu fiquei desesperado, cara. Minha mãe fala que até hoje não sabe como que eu fiz isso, mas eu me comuniquei com o pessoal da tripulação que só falava italiano, eu não fazia a menor ideia de uma palavra de italiano. Eu consegui fazer um cara da tripulação sair e ele voltou com minha mala dos Power Rangers, cara. Ele achou e trouxe... Bonequitos! Tá até hoje aqui, cara. Eu não faço a menor ideia de como eu consegui isso, cara. Mas ele conseguiu. Acho que Power Rangers era uma palavra universal, né? Mas eu tava desesperado, cara. Eu dei mó sorte com esses brinquedos. É foda, né, cara? Pô, e o Roberto falou de Wolverine, né? Eu lembro que, pô, nos anos 90, tinha um bonequinho do Wolverine que eu acho que todo mundo tinha, que ele tava com as garras e elas eram retráteis mesmo, né? Você chegava, você empurrava... De amarelo, né? Isso, de amarelo, de amarelo. Que perigo. Era o primeiro mais bem feitinho do desenho. Isso. Porra, cara, eu adorava esse boneco. Eu lembro que um tempo depois eu ganhei, tipo, o mesmo boneco, só que ele era uma versão dele sem máscara. Sim. Isso é uma parada que eu acho que todo mundo vai se identificar. Quem tinha boneco do Wolverine na época que as garras eram soltas, porque tinha a versão que as garras eram unidas, né, por uma camada bem pequena, toda a garra do Wolverine ficava cagada depois, ficava tudo torto, era horrível. Sim, nossa, toda. Já vinha torta, já. É. Parece uma vez que eu fui numa festa fantasia de Wolverine e eu fiz as garras com caixa de leite, né? Ficou uma belezura. Pô, mas criativo, né? Porque elas são prateadas por dentro, né? Sim, é uma solução legal. Então, é. Pô, criativo. Mas hoje em dia foi até isso. dava, né? Que hoje a Tetra Pak é um pouco mais resistentezinha. Elas ficaram legais, assim, só que elas ficaram, depois no fim da festa, ficou torta, né? Porque foi uma festa de adulto, então não foi uma festa de criança. Então tá tudo torto, bêbado O depois. preço do leite hoje em dia é quase o do adamante. Ah, pera, você fez isso, tipo, recentemente, assim. Você tava na festa, cara, você tava de lanterna verde. Ah, essa festa? É. Caralho, Jota. Caralho. Mas coisa Muito importada, um negócio que eu gostei muito, eu nunca fui pros Estados Unidos, mas eu lembro que eu tinha uns vizinhos aqui que não moram no meu prédio há muitos anos, que eles foram pra Disney uma vez, né? E sempre teve aquela loja da Disney que tinha produto exclusivo de lá e tal. E eles me trouxeram um gizmo dos Gremlins de pelúcia, de tamanho natural. Ah, que da hora. E eu lembro que eu não deixava minha mãe lavar, tava fedendo pra caralho. Minha mãe queria lavar. Não, mãe, não pode pôr água. Um outro que eu queria falar, cara, eu acho que todo mundo aqui teve, né? Não sei. É um Homem-Aranha, que é dos anos 80, que eu via ele em todo lugar. Todo mundo tinha. Eu tenho esse até hoje. Ah, eu sei qual que é. Eu vi aí. Eu tenho uma mini bandeirinha do Corinthians e o meu, eu fico ali porque ele não fica em pé. Aí ele fica segurando a bandeira pra ele ficar em pé e parece que ele é corintiano. É mó da hora. Deve ser do Secret Wars, não é? É, exatamente, é do Secret Wars. Aqueles que vinha com escudo e tal. Não. Que saiu normal e o uniforme preto, né? É, eu tenho o normal mesmo. O uniforme preto Essa eu nunca foi, tive. acho que, a maior frustração da minha infância. Eu nunca consegui o do uniforme preto, eu queria tanto. Eu queria o do uniforme preto também. Cara, eu só fui ter Homem-Aranha de uniforme preto Marvel Legends, eu acho, quando já adulto. Eu lembro que eu tinha muito Homem-Aranha do desenho. Eu tinha aquele Homem-Aranha de 6 braços do desenho. Esse eu tenho hoje em dia. Eu tinha falsificado, porque eu lembro que era um plástico horroroso. Cara, eu tinha um Morbius do desenho. Oh, esse eu queria. Lembra? Eu tinha um Morbius. Cara, era bonito esse do Morbius. Esse era legal, que era o Morbius sobretudo, né? Sim. Eu tinha o Morbius também. Mas anos 90, a gente falou muito de Power Rangers, mas pra quem gostava de super-herói era maravilhoso, né? Porque tinha desenho do Batman, do Superman, do Homem-Aranha, do Homem de Ferro, dos X-Men, do Hulk. Sim. E tinha boneco de tudo isso. Foi uma loucura. Porque nos anos 80 tinha, a gente falou, eu lembro, tinha boneco do He-Man, Dinossauros, Thundercats e tal, mas era aquelas coisas que era um boom por algum tempo,
aquilo, né? E depois essa franquia desaparecia. Aí nos anos 90 era personagem que já existia há muito tempo e começou a sair tudo de uma vez. Era uma loucura. Foda, né, cara? Eu gosto de Porra. destacar também quando tinha algumas linhas que eram muito fodas. E tem duas da minha infância que ficam marcadas, que é quando saiu a linha de boneco do Space Jam, porque Sim. eu achava legal Era que não tinha forma repetida nessa coleção. Eram todos com os desenhos, no caso, do time do Looney Tunes com a forma própria, e os monstros realmente com uma forma pra cada um. Eu lembro que eu e meu irmão, a gente tinha bonecos diferentes. Eu lembro que eu tinha o Tasmania, eu tinha o vermelho do Moonstars e eu tinha o verde. E o meu irmão tinha o laranja e o azul grandão. Então, tipo, cara, eles eram bem feitos, cada um com a sua forma. Eu achava muito bem acabado. O Michael Jordan também tinha uma forma de humano diferente, não era uma forma copiando. Então, era uma linha que ela tinha... Eu acho que nos anos 90 a gente vê esse cuidado com a forma do boneco, fazer ele ser um diferencial também, né? Eu acho que é quando começa a ter um mercado de colecionadores, né? Fora a molecada. Sim. Cara, eu lembro especificamente quando começou a ter aqueles brinquedos do Spawn. É, foi a revolução, que começou Aí a ter mudou boneco tudo. com mais articulação, com molde muito bem feito, Sim. tamanho maior, né? O McFarlane mudou tudo isso. Eu tinha o Spawn medieval, aquele que tinha o chifrinho dobrado assim na máscara. E eu lembro que vendia nas lojas por R$15, que é o proporcional aos R$400 de hoje. Era um absurdo ser R$15. É, não, eu lembro, os bonecos do Spawn eram muito caros, difíceis de achar. Tipo, em Belém era muito difícil, São Paulo devia ser mais fácil, mas em Belém era Eu muito lembro que eu difícil de achar. enlouqueci É, quando que tinha saiu o bastante. Movie Maniacs disso, que aí saiu de cara já o Fred Krueger e o Jason, né? Os dois mais populares. Eu consegui os dois. Eu tinha o Pânico. Eu tinha o Pânico desse Movie Maniacs. O Pânico eu queria. Cara, eu lembro de ir nas lojas e tinha, tipo, linha 5, linha 4. Tipo, eles criam umas linhas do Spawn, assim. Aí um era mais cartoon, o outro era mais, tipo, do filme, o outro era medieval. É, tinha os spawn de cada época, né? O medieval, o mandarim. A gente tava falando sobre a diferença do... A gente não comprava os brinquedos, a gente ganhava, mas o primeiro boneco que eu comprei, que eu juntei dinheiro mesmo pra comprar, foi um boneco do Corvo, da McFarlane. Caralho, esse era lindo. Acho que era, sei lá, uns R$60. E daí eu passei meses e meses juntando dinheiro pra poder ir na Era loja. uma fortuna na época, né? Era. Essa que o Branco falou de juntar dinheiro, eu lembro também, e eu tenho esse boneco até hoje, ele tá no cenário da Hora Suave, que é esse arqueiro verde da coleção da Liga, do desenho, o grandão, que eram né? esses, Ah, os da grandões, hora. né? E eu lembro que também tem aquela frustração de não conseguir o boneco, que assim, eu comprei esse arqueiro e eu lembro que essa loja aqui em Belém recebia com frequência os bonecos da Liga. Eu falei, pô, vou juntar dinheiro e tal. E aí eu lembro que uma vez eu fui lá e eu ficava olhando pra ver, pô, que chegou e tal, se eu juntava dinheiro pra isso. E tinha aquele Superman, daquele futuro que a Liga tá do mal, aquele Superman de preto, que eu acho Preto e lindo branco, esse uniforme. né? Eu acho lindo esse uniforme. Os Lords da Justiça. Isso, aí eu virei, cara, eu preciso ter esse, só que eu tava sem dinheiro. Aí eu fiz aquele velho truque de pegar o boneco e colocar ele lá pra trás, na Quem prateleira. nunca fez, né? Porque eu sabia que eu ia na semana seguinte ter dinheiro pra comprar ele. Só que eu voltei na semana seguinte e não tinha mais, cara. Puta, eu fiquei muito O problema é frustrado. que todo mundo pensa nisso, né? Exato, né? Eu fiz isso demais. Não, eu fazia direto. Ah, Eu ficava olhando o boneco até o final da prateleira pra ver se tinha alguma coisa nova, assim. Cara, eu lembro de uns bonecos também. Eu tinha... Vocês lembram de um anime chamado Shurato? Sim, horrível. Eu tinha o Shurato. Eu tinha o boneco É, eu Shurato. tinha o Shurato, eu tinha o outro lá que era uma armadura amarela. O Charuto. Puta, nem lembro o nome dos personagens. Charuto é foda. Caralho, Charuto. eu tinha o Shurato. Cara, era bem legal. Meu Deus. Cara, mas Shurato era muito popular. É porque a gente lembra hoje, porque Shurato Era. claramente era uma cópia de Cavaleiro do Zodíaco. Sim. Sim, Mas a eu trama de estou- Shurato era total. muito legal. Eu estou descobrindo É, eu nesse achava muito legal. instante que porra era esse boneco que eu tinha, cara. É o Você Shurato. tem, não tem ainda, Carlos? Eu acho que eu lembro de ver nas Devo suas ter, coisas. Cara, eu devo ter alguma caixa por aí. Eu acho que a armadura já tá toda desmontada. Então é um cara com um leão no peito. Eu nunca sabia que porra era aquela. É cara. o Shurato. É, você tem, eu lembro. É o Shurato. Eu E lembro o de ver amarelo na sua casa. que o André tá falando é o primeiro cara que ajuda ele, que é um tigre. Isso. Que é meio laranja, meio amarelado, assim. O Shurato também saía direto na Herói. Sim. Saía, É porque a saía. herói era Cavaleiros. Quando faltava assunto de Cavaleiros, botava Shurato, né? É. Exato. Genéricos de cavaleiro. Pra mim era mais bizarro porque, tipo, era algum boneco que eu achei em uma feirinha quando eu morava na Espanha. E lá isso nunca passou na vida que eu saiba. Assim, tipo, Cavaleiros lá nunca chegou a fazer muito sucesso. Imagina Shurato. Cavaleiros é só Nossa, cara. é mal Japão, né? Mais França e Brasil. Nem no Japão o Cavaleiro faz. Brasil é pra É caralho. muito maluco isso, né? Eu lembro que passava Cavaleiros lá, mas era uma coisa tipo, passava. E tinha um pessoalzinho que gostava e tal, mas não foi uma mania, saca? Mas assim, na América do Sul, Cavaleiros fez sucesso, Sim. não foi só aqui. Porque, tipo, eu lembro que tinha muito anúncio que era em espanhol.
E era, acho que, da Colômbia. Sim. A embalagem vinha, né, em várias línguas atrás, eu lembro de vir em espanhol. Também. Sim. Sem contar que nessa época, quem tinha TV a cabo, às vezes TV a cabo dava um pau que do nada o canal ficava em espanhol. Aí você ficava vendo desenho em espanhol. Puta merda. Mas, cara, nessa de cópia de Cavaleiro do Zodíaco, eu tinha boneco de Samurai Warriors. Eu também tinha! Mano, e era muito maneiro. Eles eram muito legais. Era legal demais, você montava até as armas, era muito louco, Mano, era cara. muito legal o Samurai Teve Warriors. gibi pela Marvel escrito pelo Stan Lee. Olha aí. Sério? É sério isso? Sim, quando tinha aquela linha Star, que era só de coisa licenciada, infantil, teve gibi pela Marvel. Caralho, velho. Onde eu iria imaginar um dia que o Stan Lee escreveu Samurai Warriors, Ele escreveu velho? isso e o número 1 de Defensores da Terra. Nossa, É muito engraçado ver, né? A gente falou, por exemplo, Tartaruga Ninja. Tartaruga Ninja e Cavaleiro geraram uma quantidade de imitação. O Cavaleiro tinha até uma imitação que era uma mistura de Cavaleiros com G.I. Joe. Você lembra que eram 3 caras, soldados americanos, aí um era uma armadura que ia pela terra, uma pela água e outra pelo ar. Centurions, cara. Centurions era muito legal. Eu tinha boneco dos Os Centurions. Centurions eu acho que não é nem cópia. É numa época que eu acho que nos Estados Unidos ainda não sabiam o que era Cavaleiro do Zodíaco. Acho que é mais coincidência mesmo. Tartarugas teve Street Sharks, teve o próprio Battletoads, que era uma cópia, né? Pô, tinha os motoqueiros de Marte lá, os ratos motoqueiros de Marte. Esquadrão Marte. Esquadrão Esquadrão Marte. Marte. Eu tinha boneco Eu do tinha um óculos boneco. escuro. Eu tinha Esse boneco eu de queria óculos ter, eu nunca Eu tinha os tive. 3. Eu não tinha as motos, mas eu tinha os 3. Cara, eu não tinha, mas eu lembro que os amigos sempre tinham aquele marrom. Tinha um que era marrom, que eu lembro que Tinha um que era cinza, não tinha? tinha o cinza, o marrom e o branco. O Esquadrão Marte era o puro suco dos anos 90. Tinha um que usava Sim. óculos escuro e era fodão. Tinha um que tinha o olho laser E e, o outro tinha era o o outro que era o braço, marrom. né? Isso. É. O outro Se era o você, braço você mais- jovem que tá ouvindo o podcast e nunca ouviu falar, procura agora no Google Esquadrão Marte. Você Teve vai duas ficar séries. Joga no YouTube. fascinado. Nossa, é e incrível, teve um cara. jogo de Super Nintendo muito legal. Cara, eu lembro que eu brincava Sim. de Esquadrão Marte com um amigo. Perto de onde eu morava, tinha umas árvores que a gente subia na árvore e tal. E tinha aquelas árvores que tinha aquele galho de lado que dava pra você, tipo, sentar e pegar 2 galhos que nem se fosse o guidão da moto. E a gente ficava cada um num, brincando que a gente era o rato de Marte. Sabe uma coisa que eu me divertia muito quando eu era criança? Porque tinha muito brinquedo no Brasil, mas não vinha tudo, né? Mesmo que vinha, tipo, He-Man, Super Powers, nunca vieram todos. Toda a coleção. Quando chegava mais pra frente, parava por, sei lá por que motivo, não vinha. E mesmo assim, tinha um monte de coleção que nunca vinha. E eu lembro que tinha uma loja chamada Super Mario Bros. No Shopping Eldorado. Ficava num dos subsolos. Era só de brinquedo importável. Pra mim era o paraíso aquilo. Eu ia lá e ficava horas olhando os bonecos, cara. Como era maravilhoso. Eu ficava olhando os bonecos do desenho dos Fantasmas Se Divertem, que nunca vieram pro Brasil. Caralho. E do desenho do Monstro do Pântano, que acho que nem o desenho passou no Brasil. Nossa. Que eram os moldes bem Super Powers, igual. O do filme dos Fantasmas Se Divertem vieram pro Brasil. Que eu tinha. É? Sim, eu tinha aquele que saía a cabeça do Beetlejuice e tinha a cabecinha dele. É, que esse eu girava. tenho. Então, era do filme mesmo, não era no desenho. Eu falei besteira. E isso era outro fator de ser moleque, né? Quando, tipo, ok, a gente tinha bastante boneco, nossos pais conseguiam dar, mas nem sempre. Tinha vezes que a gente só ficava babando na frente da loja. Sim. Eu lembro que tinha uma em São Paulo, quando eu ia com meu pai, que o nome era Cardsmania. Toda vez que eu passava na frente do Cardsmania, eu ficava horas. Era no Tipo assim, Shopping Guatemi, né? o meu pai queria me distrair, ele deixava eu passar na frente da Cardsmania, eu ficava Eu comprei algumas 2 coisas horas lá. olhando todos os bonecos, porque eles tinham uma coleção absurda de várias coisas. Sim, era muito boa essa loja. Cara, eu comprei alguns bonecos lá. Eu tenho um Batman Cavaleiro das Trevas que eu comprei lá. Eu lembro que eu passei 1 ano e meio na dúvida, falando, pô, vou juntar uma grana. Eu lembro que eles tinham o Preacher, o Zauriel, e eu não lembro qual era o terceiro. Eu queria de qualquer jeito, né? Eu demorei tanto pra conseguir que aí eu não tive dúvida. Só tinha um já quando eu fui comprar. Já tinha vendido os outros. Mas era uma loja muito boa. A maioria dessas lojas não existe mais. Tinha uma também que era essa série animada dos X-Men, tinha tudo lá, que essa eu não lembro o nome, ficava no Shopping Ibirapuera. Eu ficava louco vendo essas coisas. E era uma fortuna, né? Era. Cara, boneco... É. Essa virada dos anos 90 pros anos 2000, os bonecos já começam a ficar bem caros, assim. Aí começou a ter os stand center, que ainda era caro, mas não era tão absurdo como nessas lojas de shopping, né? Aí às vezes dava pra pegar alguma coisa. Aí era loucura, porque era tipo umas 6 lojas no mesmo stand center, cheia de coisa. Aí você ficava maluco mesmo. Tinha aqueles bonecos do Alien vs Predador, coisa linda. Aham. E voltando agora dos brinquedos lá de tartarugas, eu lembro que eu tinha
além do Destruidor de Vilão, eu tinha o... Era Bebop? Bebop e Rocksteady. O porco é o Bebop e o rinoceronte é o Rocksteady. Eu tinha o Bebop. Cara, eu adorava o Bebop. Ele era... Nossa, ele era um boneco muito legal, cara. Ele era muito legal. Tipo, ele com os brações ali, aquela cara de javali com óculos escuros. Esses bonecos das tartarugas, eles não tinham muita articulação e acho que por isso mesmo o molde era mais legal. Eles eram muito bem feitos. E a mesma empresa até hoje faz, que é a Playmates. Nossa, que da hora. Até hoje é ela. Outras empresas lançam os mais caprichados, mas nesse estilo a Playmates lança até hoje. E é engraçado que tem muito personagem ali que mal apareceu no desenho, né? Ou às vezes até pode ser episódio que pulou aqui, sei lá. Tem personagem que eu fui descobrir quem é, tipo, uns 2-3 anos atrás eu tinha boneco desde criança. Tinha um robozinho que era magrinho, que é o Fugitoid. Putz, eu só fui descobrir agora que tem o gibi pela IDW que eu fui conhecer ele. Caralho. E claro, eu também tinha boneco do Black Kamen Rider, Kamen Rider Black RX também, e do Shadow Moon, que, porra, tem um visual maravilhoso. Que visual foda, o Robocop Kamen Rider. Porra, é muito bom, velho. O Shadow Moon ali era muito bonito, cara. E os Dinosaurs, cara, aqueles dinossauros lindos, que era caríssimo. Caralho, também. eu amava esse tive um desenho. só quando eu era criança, porque era muito caro. Eu tinha muito dinossauro de brinquedo, muito, 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 muito. Eu ouvi a palavra vindo de uma criança de 14 anos esse fim de semana, que até hoje é assim, né? A criança sempre tem uma fase de dinossauro. Sim. É impossível. A caixa de dinossauro foi inteira dada de presente pra filha de uma amiga que adorava dinossauro. Eu espero que continue gostando. Não tenho mais muito contato, mas não ela fica que nem a Riley do Toy Story, né? Que abandona o Woody. Mas, enfim. Mas, cara, isso é verdade. Eu lembro que eu tinha um boneco da coleção do Hércules, do seriado. Caralho! O seriado ou o desenho animado? O seriado. Aquele que era tipo Xena, né? Cara, a Hydra era muito do caralho, mas o boneco do Hércules era horroroso. Os humanos eram muito feios. Cara, a Hydra era tão bem feita que, sem sacanagem, o Hércules parecia falsificado. Tipo, não é possível que seja a mesma coleção, cara. Era exagerado de forte, né? Era muito bombado. Era tipo o Rob Liefeld, assim, era muito feio. Não, era tipo o Capitão América no molde do Venom, mano. Sim, exatamente. Nossa eu senhora. tenho até hoje um Minotauro e uma Medusa dessa coleção. Os monstros eram bem Porra, feitos. a Medusa era bonita pra caralho, Eu tenho esses dois. Os monstros eram bem feitos mesmo. E olha que eu nunca assisti o seriado. Caralho, velho. É que os monstros eram legais. Eu assistia no SBT, tanto o Hércules quanto o Xena. Também. Eu assistia Eu também. tenho vontade de assistir depois que eu descobri que o Sam Raimi que era o produtor. Aí deu vontade. Mas aí o ator que faz o Hércules é negacionista, não vale a pena. Ver só Xena, pronto. Aí sim. Cara, vocês lembram de uns bonequinhos de metal que vinha no Kinder Ovo, cara? Soldadinho? Sim. As estátuas? Umas estatuazinhas. Estátua de soldado, né? Era chumbo, não era? Isso, era chumbo. Era chumbo antes de ser proibido vender miniatura de chumbo no Brasil. Fica dentro da nossa comida, né? Sim. Não, mas relaxa, tá dentro de um plástico que se desfaz. Eu adorava isso. Eu tenho uns 3 até hoje, cara. Eu achava muito legal. Eu acho que eu tenho algum guardado ainda. Kinder Ovo tinha várias coisas que eu adorava. Tinha um pinguinzinho que ficava se Tinha equilibrando. vários. Tinha aquele pássaro que você colocava na ponta do dedo. Também. Nossa, o pássaro foi um dos Tô primeiros. organizando aqui, apareceu aqueles hipopótamo, que era uma bolinha no meio, e tinha a bunda e a cabeça na frente, ele mexia um pouquinho pro lado. Foi uma série de animais desse daí. Eu tive alguns desses. Uma prima minha, ela colecionou e todos eu lembro. Nem deve os ter leões. Tem mais. hipopótamo, só que eu perdi a bolinha do meio, aí ele é um hipopótamo muito magrinho. E eu Só um tinha uns que eram uns jacaré de óculos escuro, que era tipo de meio pedra, assim, entre aspas, né? Era bem Sim, bonitinho. tinha também. As coisas do Kinder Ovo eu sempre tive pouco, porque é muito caro. Mas são muito bem feitas e eu lembrei um muito legal que eu tenho. Vocês falaram do Hércules do desenho, eu tenho um que é o Hércules bebê, que veio no Kinder Ovo. Ah, eu tinha. Ah, que Eu da tenho hora. esse, ele vem com uma Tinha mantinha. um bercinho, né? Era um bercinho. Um bercinho, isso, é um e ele bercinho. dentro. Eu tinha toda a coleção do Hércules. Eu só tenho esse, eu acho tão bonitinho. Porra, que da hora. Outra coisa que eu tinha... Vocês lembram de um tokusatsu chamado Winspector? Sim. O Eu Inspector. adorava o Spectre. Eu nunca assisti, mas eu acho os visuais tão Eu bonitos. tinha VHS do Spectre aqui em Eu casa, tinha. cara. Eu tinha os bonecos, cara, dos 3 ali, o vermelho, o amarelo e o verde. Depois teve uma continuação, né, que era a mesma linha, né, só com outros personagens. Eu acho que era um Spectre 2 Isso. o nome também, inclusive, né? Não? Pode ser que no Brasil fosse, mas lá fora era outro nome. Não era outro nome. Cara, na minha cabeça eu confundo o Inspector. Tinha um que era Cybercops também, que era a mesma vibe. Putz, eu gostava pra caralho do Cybercops. Adorava também. Eu tinha boneco do Cybercops também.
Cybercops eu nunca tive. Cara, eu lembro vagamente Eu tive disso. o vermelho do Inspector. Só esse que eu tinha. Eu não tinha o Mas o amarelo nem o visual verde. bonito mesmo. Os três eram lindos, Que o cara. Inspector era uma mina, um cara e um robozão grandão, né? Não, eram 2 robôs e o cara principal. A mina só era o Isso, interesse romântico isso. dele. Ah, então o grandão acho que é na continuação que tinha. Isso, o grandão na continuação. O Inspector era o cara, era o amarelo que tinha a roda no meio, e aí ele deitava e ia rolando com o pneu. Não, melhor é que o guidão dele ficava no ombro, que quando ele saía pra porrada, o guidão virava 2 cacetetes. Qual que é o ponto, né? Cara, esse do grandão, acho que eu lembro dele um pouco. E o que voava, cara, ele também, ele podia voar, aí às vezes ele simplesmente dava um pulinho e voava, às vezes ele ia pro chão e voava, ficava, por quê? O grandão parecia um trator. É, eu lembro. Era dele. como se fosse um trator. Eu tô tentando lembrar o nome do... E eu nunca assisti nenhum dos dois, mas eu gostava tanto dos visuais. É a linha que eu nunca gostei, o dos caras de armadura policial, que eu acho que eu só gostei de Cybercop. Tinha o Giban, que eu é o achava Metal chato Hero. pra caralho também, mas o visual era legal. Giban eu adorava, cara. Só uma informação, né? Que, tipo, o Cybercops, ele não fazia parte da mesma empresa que era dos Tokusatsu, ele era de uma outra. Por isso que os efeitos eram bem piores. É, era diferente, o esquema todo era diferente. Você falou Giban, eu tenho até hoje, na verdade, o carrinho do Giban, cara. Tá guardado por aí. Soul Brain, lembrei, Soul foi Brain. mal. Soul Brain. Não, cara, eu tenho o brinquedo do Giban, que é o carrinho, e é uma memória. Faz pouco tempo eu juntei na casa de um amigo meu e ele conseguiu lá um streaming que dava pra ver os Giban antigos. E a gente ficou vendo o primeiro episódio. Era meio macabro, tem uma coisa meio terror no meio que eu não lembrava. Mas eu tenho o carrinho até hoje, e é engraçado porque tá até hoje com adesivo de quando eu fui no prezinho e levei na escola, assim. Aí tem meu nome escrito embaixo. Assim. Cara, o que eu achei bizarro é que eu fui pesquisar Soul Brain e eu descobri que eu tinha o boneco do azul. Eu não tenho memória do Soul Brain, mas eu lembro desse boneco em Os específico. visuais eram muito bonitos. Caralho. Eu tinha boneco do Spielman, que era o Jaspion 2. O Jaspion 2, né? Sim, Por quê, Jaspion né? 2. Eu tive primeiro o boneco dos filmes, depois eu tive do... Eu tive o boneco também do Black Kamen Rider RX, que era o meu favorito, cara. Não, RX eu já era adulto. Eu tinha do Black Kamen Rider, eu tinha do RX, eu tinha o Shadow Moon, eu tinha o cinto de Henshin do Black Kamen Rider, cara. Cara, desses, eu lembro que eu tive o Giban e o Jiraiya só. É um dos poucos que eu não consegui de novo adulto até hoje. Cara, qual que era? Tinha não lembro se era o Giban. Eu lembro de um. Eu acho que era o próprio Jaspion que eu tinha quando era criança. Que eu lembro que, por algum motivo, meu irmão tinha um boneco do Robocop e tinha um boneco desse. E eu ficava olhando e falava, cara, esses bichos são muito parecidos. Eu ficava muito incomodado com isso. E é porque era mesmo, Deve né? ser o Giban, que é mais parecido do que o Jaspion. É, o Giban é bem parecido, Eu cara. lembro de olhar e ficar muito tipo, caralho, esses bonecos são muito parecidos um com o outro. Eu acho que era o Giban, tô vendo aquelas fotinhas que tinha o olho vermelho. Era isso mesmo. E eu não sabia qual que era o Robocop e eu achava muito confuso. Eu também tinha um boneco do Robocop, né? Óbvio. É, A Robocop eu só tive depois. o Giban, tô até vendo as fotos, lembrando quando eu fui ver o desenho. Tem umas cenas do Giban que é exatamente a cena do Robocop, só que refilmada, ele né? saindo do carro, igual. Sim. Não, eles invadindo o galpão. igualzinho, É mano. tudo igual, cara. O carro, ele saindo, tirando a arma. É igualzinho. A única coisa é que ele tinha uma puta arma gigante, né? Que o Robocop não tinha. Né? Cara, eu lembro que Giban e o Inspector, quando terminava às vezes o episódio, aí o cara ele tirava o capacete, aí ele balançava a cabeça assim pro cabelo ficar espalhando. Só que o cara tava suadaço, velho. Aí ficava aquela... indo pra cama, aquelas gotículas. Eu pensava que quando a criança, mano, que nojo, tá ligado? Parecia um comercial da L'Oréal até que você viu o cabelo sujo, né? Nossa, ele tinha jatinho, Giban, não lembrava disso. Aí você Tinha, deve ter já visto o tinha, Robocop. É, eu tinha o carrinho do Giban. Outra coisa também que eu acho que todo mundo tinha aqui era o Batmóvel, né, do filme do Burton, né? Cara, eu tinha um Sim. falsificado qualquer pequenininho que eu tenho até hoje, mas o meu xodó era o do Superpowers que eu tenho até hoje. Cara, mas o Batmóvel, todo mundo já teve aquele que vende até hoje em posto de gasolina, em rodoviária, O do que é o Burton, do né? Tim Burton, mais quadradinho, com o logo em cima, assim. Sim, é esse que eu tenho. É, eu tenho também até Eu hoje. tenho esse. Que abre a cabine, assim. Isso mesmo. É, esse mesmo. Eu tenho aquele até hoje, cara. Por que puseram logo, né, pra cagar? Qualquer rodoviária que vende aquele salgadinho, tipo Biscoito Globo, essas porra assim, vende essa porra também, tá ligado? Tem lá do lado. É que naquela época, quando a gente era criança, era muito comum padaria vender miniatura de carro, lembra? Sim, quando eu era criança eu Ah, na adorava. padaria tinha. Aqueles que você dava corda do lado, que era meio redondinho, assim. Eu tinha centenas dessa porra, cara. Pra você comprar era o preço de um chiclete, quase. Eu nunca fui muito ligado em carro, nem
como brinquedo, mas nessa época eu devo ter comprado um monte porque tinha em todo lugar essas porra. Vocês se lembram de uns carrinhos que era, tipo, também muito mania, que eram uns carrinhos meio quadrado que viram uma maletinha? Nossa, não lembro. Vocês se lembram disso? Eram uns carrinhos pesados. Isso não me é estranho. A memória não tá vindo, mas não me é estranho isso, cara. Então. Eram uns carrinhos mais quadrados, eram bem pesadinhos assim, e eles vinham todos uma maleta de colecionador. Nossa, não lembro não. E eu lembro que era muita gente com isso, daí ficava trocando carrinho, e era muito divertido. Era uns carrinhos bem básicos, assim. Eu tive uma lembrança de um negócio que era muito feio agora. Vocês lembram dos bonecos do desenho do Rambo? Nossa, era muito feio. E a faca do Rambo, que era rosa? Nossa, eu lembro. Mas ela saiu de várias cores. Não, mas tem também o clássico que não era produto legalizado do Rambo, era só uma pistola de plástico que tirava espoleta e que os caras colocavam o Rambo. Nossa, eu tive ela. Cara, esse foi um produto que eu vi vender desde que eu era moleque até, sei lá, ter 20 anos em qualquer barraca de camelô. Eu tinha isso. Nossa, caramba, cara. Eu tenho um boneco até hoje que é um zumbi, que eu sei lá, parece ser um cara que tá contaminado por radiação e desfazendo, assim, é do desenho do Rambo. Eu nem lembro se tem no desenho, mas tem o boneco. Cara, vocês falaram de carrinho, eu só lembrei dos Micro Machines. Eu não sei se isso fez sucesso no Brasil. Eram uns carros muito pequenininhos e ele, tipo, eu tinha uma van, que era uma van branca, do tamanho... A van? A van, não. Sabe aquele carro da Barbie? Era do tamanho do carro da Barbie, só que ele abria e era toda uma cidade por dentro, assim. E aí eu tinha isso um era monte uma de moda carrinhos. um tempo também, que eu lembro que eu tinha um do Vida de Inseto, que era aquela pulga que era dona do circo. Aí quando se abria dentro, era o circo dos insetos. Tinha uma moda nesse tempo de boneco que virava cenário. Era, cara, mas esse daí eu era fascinado com meus Micro Machines. Eu andava com aquela maleta, porque era um carro que tinha uma alça em cima e encaixava meio mal, às vezes abria no meio do rolê. Era Cara, uma merda. eu lembrei de outra coisa que eu tinha, que eu adorava, que eram os bonecos do Karate Kid, que davam golpes de karatê. Caralho! Se apertava, ele dava Nossa. chute, aquela porrada de quebrar a madeira no meio. Era bem Nossa. feio, inclusive. Galera, vamos fazer uma coisa então, pra encerrar, que senão a gente vai ficar aqui até amanhã falando de brinquedo. E qual o problema? Vamos fazer uma última rodada que é não lembrar de um brinquedo, assim, que marcou muito, assim, na infância. Tipo, um brinquedo. Sem ser os que a gente já falou, obviamente. Isso que a gente falou. Algum que você lembra, assim, que não citou até agora, só citar, falar rapidinho e a gente já vai pro próximo. Começando pelo Branca. Cara, tinha um que eu adorava, que também, quando eu penso nos meus brinquedos mais antigos, esse é um dos que sempre vem na minha cabeça, que eram aqueles bogs. Lembra dos bogs? Eram uns monstros de borracha muito fedida. Que era só a cabeça com umas mãozinhas? Eu Isso, a lembro parte de trás disso. era aberta, daí você eu colocava lembro. a mão e daí você conseguia Isso. mexer a boca e os olhos deles. Eu lembro. Acho que eu tive cara, quando eu era pequeno. Eu tinha um, meu irmão tinha outro, e é uma coisa que sempre vem na minha cabeça. Eu sempre procuro, inclusive, em Mercado Livre pra ver se tem vendendo, só que como é usado, aquela borracha deve estar com um fedor tão grande, tão medonho. Nossa. Pô, é um negócio que eu tenho muita nostalgia quando eu lembro. Eu pesquisando aqui pro podcast, eu vi as fotos e caralho, eu lembrei exatamente o que eu tinha, o que meu irmão tinha. E isso é uma coisa que eu queria ter de novo. Muito bom, cara. Roberto II. Cara, eu queria destacar uma linha de bonecos que acho que vocês não devem ter pego, porque eu sou o mais novo daqui, né? Embora eu fale que nem um idoso, que é a linha de bonecos do Tropas Estelares, cara. Porra, era Eu- legal pra Tropas caralho. Estelares foi um filme Caralho. que, quando eu era moleque, eu fiquei maluco. Primeiro que ele é muito violento. Obrigado, pai, por me deixar ver no cinema. É o mesmo diretor do Robocop, inclusive. Sim, é o Paul Verhoeven. Sim. E, cara, eu fiquei fascinado porque aquilo que eu falei da coleção do Space Jam se aplica aqui. Porque, primeiro que todos aqueles alienígenas, o design é muito legal, e todos eles tinham um molde próprio. Eu lembro que eu tinha aquele principal que parte os caras no meio, eu tinha o que cuspia ácido, lava, eu tinha aquele principal que era o cérebro. O que era mais legal é que era uma linha integrada, que, por exemplo, os insetos que eram grandões, todos eles vinham com pequenos pedaços que tinham ímã. E pra que servia esse ímã? Porque quando você comprava os transportes dos humanos, dos soldados, os soldados eram pequenininhos, esse esquema que nem você compra hoje nave e vem um boneco pequenininho pra você colocar Era o dentro da nave. kitzinho, né? É, eles vinham com ímã na base, que era pra tipo, você colocar o soldado que você estivesse em cima do inseto, atirando nele, ou na lateral, e vinha com a nave, você comprava um kit que vinha a nave de transporte, e vinha uns 10 desses soldados dentro, entendeu? E era a nave igualzinha no filme. Cara, poucas vezes eu vi uma linha de boneco assim de filme ser tão bem feita quanto de Tropas Estelares, cara. Eu adorava essa linha. Da hora. Esses brinquedos que eram mais elaborados é legal lembrar, né? Sim. Bud, o seu.
seu. Eu vou trapacear, falar um rápido e depois eu falo o que é pra valer. Eu adorava e ainda adoro, eu tenho tristeza de não ter mais, o Homem Borracha do Super Powers. Era um dos bonecos mais lindos que tinha. Eu gostava muito, mas eu lembrei agora de o Branca falando desses monstros que ele comentou, eu lembrei de outro, que eram os monstros, que era o Lango Lango. Ah, filho da Lango puta, o que eu ia falar. cara. Ah, desgraçado. Cara, eu adorava Lango Lango era do soquinho, não era? Era, eu adorava. Era tipo quase que se fosse uma marionete, você apertava, ele dava aquelas porradas de boxe. Dava uns soquinhos. Cara, Tinham vários eu monstrinhos. adorava isso, cara. Eu lembro que era Lango bem Lango. pequeno, eu devo ter tido uns 2 só. Mas como eu gostava disso, cara, era muito bom. Bom, cara. Tinha que sair um Lango Lango do Superboy Prime, né? Que dá socos na realidade. Meu Porra, aí sim, hein? Nossa Eu achei que você ia senhora. falar do Rock, do Creed. Superboy Prime. Vocês tinham aqueles fluffs? Fluffs, não. Eram umas bolinhas. Ah, tive. Ah, como que eu posso explicar um fluff? Ah, sei qual que é. É como se fosse uns pelinhos, só que de borracha, né? Isso, e daí tinha umas com cara, tinha aquelas que não tinha nada, eu tinha várias também, eu colecionava fluffs. Com cara, acho que eu não tive nenhuma, mas eu lembro de ter isso. Eu achei que até mandei uma foto pra você. Tinha de desenhos da Disney também, tinha do Rei Leão, que era na forma de fluff. Caralho, isso eu não lembro. Isso aí também foi bem mania. Muito bom. E André, você? Agora eu tô pensando, já que o Bud falou Lango Lango, né? Me fudeu aqui. Puxa algum brinquedo que você lembra, pode ser de algum amigo que você lembra de brincar. Cara, eu lembro que eu tinha um Batman também, que a gente falou aqui, na verdade, só que foi antes da gravação, então eu acabei não falando, que era um Batman que ele tinha uma armadura cinza, né, que você ia montando ali nele, e aí, tipo, era um Bruce Wayne, tipo, com uma roupa vermelha, né, e aí você ia encaixando as pecinhas, né, aí você colocava, tipo, na perna, nas suas pernas, o braço, aí o peitoral, e aí não era bem uma máscara, tipo um capacete que já vinha com a capinha, né? Eu adorava, eu lembro que eu brincava bastante com esse Batman aí, até eu conseguir os Dragon Balls, né? Daí depois que eu tive os Dragon Balls, aí, tipo, eu brincava só com os brinquedos gerais, e aí depois eu brincava só com Dragon Ball, eu não misturava. Eu era meio chato nesse sentido. Você não fazia os crossover. Porque, né, eu deixava os melhores ali e depois ia com o resto. Mas e você, Carlos? Fala aí um brinquedo marcante aí da sua infância que você não comentou, mas que você tem um carinho enorme. Eu vou fazer que nem o Bud, vou dar uma roubada, vou falar 2. Você comentou de Dragon Ball, eu tinha os bonecos de Dragon Ball que eu acho que eu já até te mostrei, que eram uns meio de borracha, assim, um plasticão que eu comprei numa feira de rua, assim. E eu tenho até hoje um Kuririn e um Goku, que estão tudo mastigado por uma criança que fica ansiosa, que fica mastigando tudo que cai na frente. Tem esses, mas eu vou lembrar de um, cara, que eu acho que tem mais a ver até com o nosso podcast, que era, nos anos 90, o McDonald's lançou uma linha do Batman Animated, e eu tenho até hoje a mulher gato dessa linha. Eu tava procurando aqui no Google, acho que no Brasil não sei se saiu, eu vi que nos Estados Unidos é de 93, então na Espanha deve ter sido mais ou menos na mesma época, assim. Aqui saiu também. E eu tenho a mulher gato, cara. Eu lembro quando eu cheguei no Brasil que foi muito frustrante a primeira vez que eu peguei uma McLanche Feliz, porque eu ganhei um jogo da velha de papelão e um óculos escuro que minha mãe não deixava a gente usar porque fazia mal pra vista. E eu tava acostumado com os bonequinhos do Batman, os bonequinhos de impressão, aí eu ganhei isso. O jogo da velha de papelão que se descartava, assim, foi a coisa mais frustrante que eu já ganhei no McLanche Feliz. Mas enfim, é isso. Essa é a minha última memória aí, ó. A mulher gato do McLanche Feliz que tá aí até hoje. Descobri que vale até um dinheirinho. Já que vocês roubaram, eu vou falar outro que eu tinha e eu lembrei agora, a estrelinha mágica da Turma da Mônica, que cabia na palma que da demais. mão. Caralho! Eu E lembro. tocava musiquinha, porra, eu levava aquilo pra todo lugar. Essa aqui é a irmã do Chico Bento que morreu ou é outra estrelinha mágica? Não, é outra estrelinha. É a do filme, né? É do filme. É outra irmã do criança Chico Bento morta. é a Mariana. Inclusive, queria deixar o registro aqui do protesto que nunca lançaram o brinquedo de A Princesa e o Robô, que é o melhor filme da Turma da Mônica. Pô, tinha que sair aquele coelho robô, né, cara? Porra, com certeza. E o Lorde Coelhão. Lorde Coelhão. Um dia sai, agora fica Caralho. aí, se alguém da Maurício de Souza estiver ouvindo a gente, Né? Sem saber. Aí, ó. Acho que é a chance, hein? É o Um momento. beijo, Sidney Guzman. Pô, lembrei, agora vou ter que falar. Eu lembro de uma bolinha dourada que era. Não era nem anos 90, era ano de 90, por conta da Copa do Mundo, que a pessoa Eu jogava lembro. em você segurava, ia só fazer uma musiquinha, velho. Meu Deus. Era muito legal essa bolinha, eu adorava. Cara, eu tô vendo agora, procurando essas fotos do boneco da mulher gato do McLanche Feliz, vinha junto uma pantera, tipo um tigre, sei lá. Eu lembro de ter isso, deve ter ido embora junto com os dinossauros, não fazia a menor ideia de que vinha junto.
É um bicho meio feio, assim, que vinha junto. Que coisa. Foi-se embora. Caralho. Então é isso, galera. Acho que é um papo que dá pra gente fazer 40 programas. Vou fazer um podcast só de lembrar de bonecos da infância. Então, vamos pra leitura de e-mails e comentários. E outro dia a gente segue esse papo. E vamos lá para mais uma leitura de e-mails e comentários aqui no Mansão Wayne, hoje sobre o programa 174, Batman Cinemacabra. Então vamos lá, começando por um comentário que o Gustavo Tenório mandou pra gente pelo inbox do nosso Instagram, bem agregador, viu? Bem interessante, Gustavo. Ele mandou o seguinte: boa tarde, camaradas! Ouvi no episódio sobre Cinemacabra e resolvi contribuir com algumas indicações. O início da história é uma homenagem ao conto Além das Montanhas da Loucura, com pinguins gigantes e criaturas inomináveis no Ártico. O Senhor Frio é inspirado no conto Ar Frio, ambos são de Lovecraft. Yog-Sothoth, ó, pronúncia maravilhosa, não tem nenhuma relação com o Cthulhu. São entidades diferentes, ele até deu uma risadinha aqui da nossa cara por nossa desinformação. Os mini Cthulhus, que ele colocou aqui entre aspas, são chamados de abissais. Aí ele complementa: o episódio está muito divertido, a história é bem mais ou menos, valeu por falarem dela, hahaha. Valeu, Gustavo. Cara, bem agregador, agora vocês já sabem da onde vem as referências Lovecraftianas dessa história que a gente ficou boiando um pouco. Valeu, Gustavo. E agora diretamente do nosso portal, lá no mansãon.com.br, no post do último podcast, o nosso ouvinte regular aqui, frequente, Idris Elba Ramalho, comentou o seguinte: fala, amigos do Mansão Wayne, mais um podcast excelente. Gosto muito quando vocês chamam o Fábio pra conversa. Mas, velho, que quadrinho horrível esse. Achei muito sem pé nem cabeça. As referências e personagens do elenco de apoio do Batman são usadas e descartadas de uma forma mega gratuita. Amo o Arqueiro Verde, mas ele nem precisava estar na história. Dava pra ter inserido uma arma ungida sem ter que colocar o Oliver pra morrer sem fazer nada. O ritmo é arrastado e quando precisa de explicações a história é corrida. Claramente o Minhola escreveu isso durante uma cagada. Idris, a gente comenta isso no podcast. E meu Deus, que arte triste. O pior é que eu gosto dos cenários e monstros que o desenhista faz, mas a narrativa dele é truncada mesmo. E ele desenhando figuras humanas e rostos é uma coisa medonha. Os seres humanos que ele desenha conseguem ser mais assustadores que as criaturas Lovecraftianas. Mas apesar da história fraca, o podcast foi muito bom, mostrando que histórias e filmes ruins rendem programas ótimos. Valeu, Idris. Realmente, os programas sobre filmes ruins e sobre quadrinhos ruins costumam ficar bem divertidos mesmo. Valeu, Idris. E no post do podcast anterior lá no YouTube, a G.Sankei comentou o seguinte: opa, eu acompanho o podcast pelo Spotify, sempre vejo todos os conteúdos por lá. Diante disso, quero parabenizar vocês pelo ótimo trabalho. Vocês mandam bem demais, caras. Ah, e essa participação do Fábio do canal Caverna do Morcego foi fenomenal. Pô, muito obrigado, G.Sankei, e bem-vinda. Espero que continue nos acompanhando por aí e que venham muito mais podcasts com comentários seus. Valeu. E fica também o convite aí para você que nos ouve sempre pelo Spotify para também comentar lá no nosso site, nas nossas redes, que a gente gosta muito de ouvir vocês que nos ouvem deixando um comentário. E fica o convite para você que nos ouve pelo Spotify também fazer como a G.Sankei e comentar nas nossas redes, no nosso portal, no nosso YouTube, onde você preferir, que a gente gosta muito do feedback de vocês. E por último também lá do nosso portal mansãon.com.br, o Samuel NT comentou: fala pessoal, mais um episódio muito bom. Devo concordar com vocês que a HQ é bem chata. A animação, mesmo tendo um pouco mais de ação, também é assim. Mas ela tem tantos elementos e conceitos legais que eu acabo gostando bastante. Os que eu mais gostei foi do Harvey como maioria e da Era Venenosa. Eu gostaria que eles tivessem achado um jeito de colocar o Coringa e a Mulher Gato. E falando na animação, eles acertaram em muito, tendo mudado o Jason e trocado o Tim pela Cass. No quadrinho, pareciam apenas 3 garotos brancos iguais com idades diferentes. Pelo menos na animação temos raças e etnias diferentes, evidenciando mais essas viagens do Bruce pelo mundo. Tem razão, Samuel, eu inclusive ainda não assisti o desenho, preciso assistir, porque pelo que vocês falam parece mais interessante mesmo. Então é isso, muito obrigado a todos, deixem o seu comentário também nas nossas redes, tudo, pra gente, quem sabe, ler você aqui no próximo programa. Valeu? Vamos lá pro Jabás.
E vamos pro jabás já, corrigindo uma coisa que o pessoal tá me zoando, que eu falei que daria pra fazer um podcast sobre isso. Tá falando podcast mensal, semanal, falando só disso. Pô, um programa a gente já fez hoje, caralho. Então. Mas vamos pro jabás. Thiago Brancatelli, vou começar por você hoje. Obrigado. Seu recado. Meu recado é meu recado de amor, de paz, de gratidão, de emoção em estar aqui com vocês. Queria só mandar um beijo pra todo mundo que tá ouvindo e dizer que meu coração tá com vocês hoje, sempre e pra sempre. Um beijo pra vocês. Que bonito, que tocante, como sempre. Leonardo Vicente, o Bud, seu jabás. Bom, eu tô lá no Fala Animal também, que é um site e podcast. Visita lá no falaanimal.com.br. Siga nas redes sociais, no Instagram, no TikTok e no Facebook como Fala Animal e no Twitter como Fala Animal Site. O podcast sai segunda-feira sim, segunda-feira não. Dá pra ouvir direto no site ou em qualquer agregador. E já que hoje a gente falou de coleção de hominho, eu tenho um Instagram que eu posto de vez em nunca minha coleção. Então visita lá, é Toys do Léo. Muito bom. E Roberto II, seu jabás? Bom, pra quem gostou de me ver falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com/Hora Suave, esse canal que eu falo de gibi, de série, de videogame, cinema, e que nos vídeos em que eu faço tem os bonecos, muitos dos bonecos que eu falei aqui, né? Tem esse do Arqueiro Verde que eu citei no programa, então se você quiser ver lá coisas além de bonequinho, tem que falar mais de bonequinho, você pode ir lá no youtube.com/Hora Suave, e tem o meu pequeno projetinho também, que tem muitos bonecos, que é Os Simpsons, em que eu tenho o Eu Te Amo Dr. Zaius, um podcast dedicado a falar episódio a episódio de Os Simpsons. É isso, papai. Muito bom, muito bom. E André, quem tá precisando dar aquela incrementada no seu podcast, tá com um projeto de podcast, como que faz pra entrar em contato com você? Manda um e-mail para panceira.audio@gmail.com. Me fala o que você quer, me fala se você tem um podcast, se você quer iniciar um podcast do zero. Eu faço o serviço completo. Eu roteirizo, eu acompanho a gravação, eu edito, eu te dou o caminho para o podcast. Então, manda aí a mensagem que a gente troca aquela ideia bacana. Mas tem também aqui a lojinha do Mansão Wayne para você que quer andar muito bonito, vestido de Mansão Wayne, ou quer ter uma almofadinha ou alguma outra coisa do Mansão Wayne. Tem a nossa lojinha, né não, Carlos? Fala aí. É isso aí, é só você entrar no mansãowayne.com.br/loja. Lá você consegue a tão sonhada camiseta do Mansão Wayne para você usar e para seus amigos falarem assim: caramba, que cara descolado, ele ouve o podcast Mansão Wayne. Ou você tomar seu café da manhã numa canequinha do Mansão Wayne, você ir para a praia com a sua toalha do Mansão Wayne. Tem inúmeros produtos ali do Mansão Wayne. Entra em mansãowayne.com.br, clica no link de loja ou mansãowayne.com.br/loja que já vai direto. E André, quem quiser procurar o Mansão Wayne nas redes sociais, quiser acompanhar e não perder nada, vai aonde? Você pode acessar o Facebook, Instagram e Twitter como Mansão Wayne MW. Procura lá, Mansão Wayne MW, você vai achar a gente lá, segue lá a gente, comenta nas coisas que a gente posta bastante coisa, manda uma mensagem no privado, caso você tenha alguma ideia pra gente aí, ou quiser agradecer, menos se quiser xingar a gente, aí não manda não, mas manda mensagem pra gente que a gente gosta bastante, manda pra gente também no YouTube, vai lá, youtube.com/mansãoN, que a gente coloca toda quinta-feira um podcast lá, seja um podcast novo ou um podcast antigo, e claro, fazer aquele jabazinho a mais, que é compre no nosso link da Amazon, tá aí em qualquer descrição dos podcasts, você vai achar ali o link da Amazon. Então você pode comprar não só quadrinhos, você pode comprar uma geladeira, um fogão, um adesivo, que aí a gente ganha um dinheirinho, né? É sempre muito bem-vindo, né não, Carlos? E aí, pra fechar, fala aí o nosso site pra galera conhecer melhor um conteúdo ainda mais Batmania. É isso aí, o nosso site é o mansãoN.com.br, é o portal Batmaníaco. Lá você tem matérias, tem todos os podcasts, tem esse link da Amazon bonitão em cima, assim você entra, já tem lá, complete sua coleção na Amazon. Você clica lá, qualquer coisa que você comprar, através desse link a gente ganha uma comissãozinha bacana, ajuda a gente a financiar o projeto, a comprar um microfone melhor, a dar aquela incrementada no podcast Mansão N e conseguir fazer mais material de melhor qualidade. Então entra lá, tem entrevistas, tem vídeos, tem coisa pra caramba. Então entra lá no mansãoN.com.br. E agradecer aqui novamente essa bancada maravilhosa. Agradecer os pais dessa bancada maravilhosa por ter dado tanto brinquedinho pra gente ficar falando hoje. É verdade. Então um abraço pra vocês. E a vocês que estão nos ouvindo, muito obrigado por estar aqui, por nos ouvir, por comentar, por nos apoiar lá no Catarse. Muito obrigado mesmo. E até o próximo podcast Mansão N. Falou!